Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui dando início a um novo podcast no canal Pastor Cé Ribeiro. Vocês já estão aí, para quem acompanha a gente no canal do Culto na Roça, nós temos o podcast do Culto na Roça, num cenário, num ambiente totalmente rústico. E agora a gente está começando um outro podcast. E você pode me perguntar se é por que outro podcast. No Culto na Roça, nós temos um canal voltado para testemunhos. E aqui, no canal da Pastora Cé Ribeiro, no meu canal, a gente vai falar sobre assuntos, né? Direcionado a específicos, assuntos sobre casamentos, sobre mulher, sobre chamado, sobre ministério. Você pode até dar uma dica, uma sugestão aí nos comentários sobre algo que você esteja estudando, sobre um assunto, né, que você tenha vontade de compreender melhor. E a gente vai estar trazendo pessoas aqui, né, pastores, pregadores, missionários, psicólogos, para estar sanando essas dúvidas e nos ajudando, porque a palavra de Deus, ela edifica, né? É algo voltado para o reino de Deus. E eu já quero pedir a sua ajuda para nos ajudar a divulgar esse novo projeto. Hoje é o primeiro podcast que eu estou gravando aqui. E assim, eu sei que mais pra frente a gente vai conseguir comprar uns equipamentos melhor, umas câmeras melhor, uns microfones melhor. Mas eu sou aquela que eu não espero ficar tudo pronto para começar, né? Eu começo e aí Deus vai provendo todas as coisas, né? No ambiente do Culto na Roça, eu estava falando com a minha convidada aqui que é até mais fácil gravar. Aqui a iluminação, tudo já complica um pouquinho. Mas vamos lá, porque o que interessa vai ser falado aqui hoje. Eu tô com uma convidada aqui que já esteve conosco nas nossas lives, no podcast do Culto na Roça, já esteve conosco no Culto na Roça ministrando, e hoje ela tá aqui de novo. Eu falei para ela que ela é a minha cobaia. Olha o que fala para convidada. Hoje é o primeiro conteúdo gravado, mas assim, todo mundo que acompanha o Culto na Roça tem um carinho especial por ela, né? Gosta muito de ouvir ela falar. E eu pensei, ela é a pessoa ideal para começar, né, esse podcast comigo. Quero cumprimentar minha amiga Luziene. Bom dia. Luziene, você já enjoou de gravar comigo? Não. Mas eu fico sempre nervosa. Já tô nervosa. Já tá nervosa, gente? Olha, já gravou tanto comigo aqui. E esteve conosco em São Paulo, né? Que bênção. Foi uma bênção mesmo. Gente, aquelas mulheres comentou, que bênção. As mulheres ficou assim, encantada, apaixonada pela palavra. A graça do Senhor, né? A única coisa que eu posso dizer, é a graça dele. Foi assim, maravilhoso. Foi maravilhoso. Você também é líder do projeto... Eu sou uma coroa. Eu sou uma coroa. Que é baseado em Provérbios 12, que fala que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Que bênção. Já tem quantos anos o seu projeto? Já tem 5 anos o meu projeto. O Senhor me entregou ele em 2020. E eram reuniões feitas à mesa, né? E aí um dia o Senhor falou para mim que ia tirar o projeto de dentro da minha casa, porque precisava alcançar outras mulheres. Então a gente tá aí. Hoje você começou o projeto, tinha quantas mulheres? 3 mulheres. 3? E hoje tem quantas? Agora a gente faz para 100 mulheres. Que bênção. Sentadas à mesa posta. E acontece de quanto em quanto tempo? É de 6 em 6 meses. Tem que é uma prévia em fevereiro, que começa às 4 da tarde, vai até 10 da noite. Nós servimos lanche e janta. E o de agosto começa às 8 da manhã e vai às 5 da tarde. Nós servimos café da manhã, almoço e lanche. Que bênção! E é gratuito? É gratuito. É um evento totalmente beneficente em prol do reino de Deus mesmo. O dia inteiro palestrando para mulheres, ensinando a Deus. Louvor, palavra, instruções da parte do Senhor. Né? Algumas pessoas sempre perguntam, gente, é pago? Não, não é pago. Se você sentir no coração de abençoar o projeto, você é bem-vindo. Mas não é pago. Porque tem gasto, né? Tem, muito gasto. Mas eu sei que o projeto é do Senhor e quando Ele chama, Ele capacita. Amém. Então tá chegando, né? Mais um projeto. Tá, dia 30 de agosto. Que bênção. Que bênção. Então, mais um encontro. Então, o pessoal que quiser, para quem já te conhece, já acompanha, já pode se inscrever. Pode se inscrever, só participa mediante a inscrição, porque a gente organiza todo... Pela quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas. Então, as inscrições já foram abertas, tá no link da página Eu Sou Uma Coroa. É só entrar lá. Amém, que bênção. Hoje você veio falar com a gente aqui, ajudar mulheres, né?
E a gente estava conversando, gente, aqui, falando, vamos falar sobre o quê? Porque assim, a Luziane é um livro, é um dicionário, né? Você fala assim, eu quero falar sobre isso. Ela conversa, e eu, calma, vamos escolher o assunto, um só. Dá vontade de te ouvir assim o tempo inteiro, né? E eu falei assim, vamos. E aí, eu já vinha falando algo no coração dela. E hoje nós vamos falar sobre mulheres, o papel da mulher no reino. O seu chamado da mulher, a essência da mulher, né? Para o qual ela foi chamada. Eu comecei, Luziane, já entrando aqui no assunto, eu já assim, desde criança, e eu vejo muitas pessoas que têm essa mesma pergunta, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Muitas mulheres têm essa dúvida, mas a gente pode orar agora? Pode! Então vamos orar apresentando um podcast ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Pai, com a tua filha. Eu quero desde já agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede de poder falar do Senhor, do teu reino. Eu quero apresentar a tua filha que está diante desse projeto. Que o Senhor possa abrir as portas desse podcast, expandir, Pai, para o teu reino, para somar no teu reino. Que ela seja um instrumento, que esse podcast seja uma ferramenta do Senhor para alcançar lares, famílias, Pai, casamentos, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu tô mais nervosa que você. Já tô correndo aqui, quase fala. Vamos lá. Muitas mulheres têm dificuldade de saber qual é o seu chamado. Mas o nosso primeiro chamado é ser mulher. Como assim ser mulher? Ser mulher. As mulheres esqueceram de ser mulher. Para qual a essência que elas foram chamadas. Quando o Senhor forma a mulher no Jardim do Éden, e ele vai chamar e formar ela com uma função. Porque lá no Jardim do Éden, todo animal tinha o seu par, mas Adão não tinha. E o Senhor vai dizer assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea, auxiliadora idônea, ou seja, uma pessoa íntegra. Ela foi feita com uma função, auxiliar alguém, ser instrumento. Inclusive, ontem eu estava escrevendo algo, porque eu dou aula para as mulheres, né? Eu tenho uma escola, eu sou uma coroa, onde eu dou aula para as mulheres. Eu estava escrevendo algo a respeito disso, da sua função. A mulher é como se ela fosse um arco. Sabe a flecha? A flecha, para ser lançada, precisa do arco. Ninguém quer ser o arco, Esther. Você quer ser a flecha. Mas nós somos esse arco. Porque é no arco que a flecha é preparada, aonde ela é direcionada. E nós somos esse arco que dá a direção, que auxilia tanto na vida do marido como na vida dos filhos. Se você não é casada, você consegue ser um arco como filha na vida dos seus pais, ou na escola, como aluna, na faculdade. Independente, em toda função você pode ser alguém que direciona, você pode ser alguém que instrui. Eu nunca vou ser a flecha. Quando você for a flecha, você pode ter certeza que vai ter alguém que vai ser o seu arco, que vai te ajudar a ser lançada. Ninguém é lançado só. Então, assim, nós mulheres temos essa função. E eu não estou falando do ativismo que tem hoje, porque tem um tal do fazer, se eu não fizer. Se eu não fizer, e não é sobre isso. É sobre realmente estar no lugar que o Senhor te chamou para estar. Quando eu me converti, o Senhor me chamou para dentro. E eu sempre estive fora, desde criança. Sempre trabalhei desde criança, né? A vida que eu vivi com os meus pais me levou sempre a trabalhar. Então, eu sempre estive fora, sempre trabalhei, sempre mexi com dinheiro, mexi com gente. Então, quando eu tive encontro com o Senhor me chamou para dentro. E não pense que a parte de estar dentro é não fazer nada, ou que seja fácil. Eu comento sempre com as mulheres que a parte mais difícil é a da espera. É o de estar dentro, é de esperar. Eu ouvi muito de mulheres, vai trabalhar. Por que você não vai trabalhar? Gente, mulher já trabalha tanto. Trabalho. Eu já trabalho tanto. Então, assim, hoje eu sei onde é o meu lugar. Eu não estou dizendo que mulheres não possam ir para fora, que a mulher não possa advogar, que a mulher não possa ser juíza, mas queira estar aonde o Senhor te chamou para estar. E no meu caso, o Senhor me chamou para ser mãe, me chamou para ser esposa, me chamou para cuidar, me chamou para servir. E eu amo o que eu faço com amor, faço com muito amor. Você entendeu que era o que Deus requeria de você, né? Entendi. Não é fácil, principalmente porque você ouve de fora. Eu ouvi muito, né? Você é tão inteligente, parece que só veio muito para parir. Eu ouvi muito isso. Eu lembro uma certa vez, Esther, na minha terceira gestação, que era a gestação do Ezequias, eu falo que foi a faculdade. E eu lembro que um dia eu perguntei a Deus, o Senhor me mandou na terra só para parir? Que eu ouvia demais, porque quando eu estudava, eu era muito boa quando eu estudava, na sala de aula. Então, todos ao meu redor esperavam um diploma de faculdade.
E eu lembro que quando o Senhor me alcançou, Ele dizia para mim, eu vou te formar na minha faculdade. Eu queria muitas coisas. E quando eu me converti, eu queria logo fazer um curso de teologia, uma faculdade, falava, Senhor, e aí assim, eu louvo a Deus porque eu tinha um temor no meu coração e eu perguntava para Ele, eu posso fazer? Porque eu entendi que eu tenho um dom. E esse dom, ele tem um projeto para a minha vida. E ele ia falando, eu achava bom, não. Ele dizia, espera. Como assim espera? Tanta coisa, espera. Então eu fui entendendo que o projeto do Senhor é melhor que o meu. Eu vejo que hoje em dia as mulheres precisam se reconstruir quando elas têm um encontro com o Senhor. Porque tudo que foi construído ao seu redor é de areia. Não tem base, não tem fundamento. Eu vejo mulheres que são formadas e são frustradas, ganham bem e são frustradas. Então, assim, quando eu entendi que o Senhor me chamou, voltando ao assunto que o dia que eu perguntei ao Senhor se Ele tinha me chamado à Terra só para gerar filhos, eu lembro que nesse dia eu andei muito, que andar me faz bem, me descansa. E eu tive uma experiência, eu entrei num lugar onde a mulher vendia melancia na BR, assim mesmo, comprei um pedaço da melancia e comecei a comer, e a mulher falava para mim assim, você é pastora? E eu falava, não, mas foi Deus que mandou a senhora aqui. E ela falava assim, não é, filho? Você é pastora? Não. Mas foi Deus que mandou a senhora aqui. E eu lembro, até quando eu saí, era uma tenda. Quando eu saí daquela tenda, naquela BR, eu ouvi o Senhor falar nitidamente, você entendeu para que eu te mandei a terra? Eu te mandei a terra para falar de mim. Só de mim. Então o Senhor me chamou para falar dele. E eu faço isso dentro e fora da minha casa. Especialmente dentro, porque se eu perder a minha casa, não vai adiantar nada eu ganhar lá fora. E os meus filhos hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E quem conhece a história da minha casa, dos meus filhos em especial, do meu primogênito, sabe, não era mais para eu ter expectativa ou nem para viver o que eu estou vivendo hoje. Eu tenho 4 filhos, eu tenho o Arthur de 18 anos, o Eliseu de 10, o Ezequias de 8 e a Clarice de 6. Eles são apaixonados pelo Senhor. E eu falo para Deus, eu não quero os meus filhos crentes, eu quero os meus filhos apaixonados por Jesus, loucos de pedra por Jesus. Quero que os meus filhos entendam que não há outro lugar melhor para se estar. Não estou falando de uma congregação de paredes, eu estou falando de Deus, da presença dele. E meu chamado é esse, é ser mulher, é ser esposa, é cuidar, é zelar. E eu vejo muitas mulheres frustradas porque foram lá para fora, porque achavam que o seu lugar era lá fora. Eu torno a dizer, as mulheres, não é que elas não possam estar lá fora. Elas precisam saber se o lugar delas é lá. Porque se elas forem lá, de estar lá, elas serão bem-sucedidas e felizes. A palavra do Senhor vai dizer, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será. E tudo te irá bem. Eu amo esse salmo, que se eu não me engano é o Salmo 128. Eu aprendi esse salmo, eu tinha 13 anos de idade. Eu não era cristã, mas eu gostava de ler a Bíblia. E hoje faz toda a diferença, porque é possível viver para o reino e ser absurdamente feliz. Eu sou absurdamente feliz. Irmã Luziane, a senhora não tem dias difíceis? Tem. A senhora não tem dia que a senhora quer chutar o pó da barraca? Tem. Não tem dia que eu quero sumir. Aí eu quero sumir e levar os meninos junto. Não tem jeito. Todo mundo tem esse dia, em qualquer função, em qualquer lugar que você estiver, seja no trabalho, seja exercendo a melhor profissão que você se encaixe, que você seja feliz. Mas o importante é que esse dia passe e os outros dias não sejam frustrantes. Você continue feliz. Um momento de tempestade não quer dizer que você terá tempestades todos os dias, mas você precisa ser feliz naquilo que você faz. E eu sou feliz naquilo que eu faço, que eu fui chamada para fazer. Ser a mulher, ser a que cuida, ser amiga. Amiga não só das pessoas de fora, mas de dentro, né? De ser... Eu lembro que uma vez o Senhor falou para mim, eu te farei como ponte. Eu falei, amém, Senhor. Só quando eu falei amém, o Senhor falou para mim, você sabe o que é o significado da ponte? E eu falei, não, eu estava lavando louça. Ele disse assim, as pessoas só lembram da ponte quando precisam atravessar o rio. Nossa, verdade. Eu, tá bom, Senhor. Ele falou, você está preparado? Eu falei, estou, se o seu chamado é esse. E é verdade, a mulher ela é essa ponte. E muitas mulheres querem ser a ponte e querem ser lembradas. Importa que o Senhor se lembre de você. Importa. Tem mulher que fala assim, mas ninguém reconhece meu trabalho em casa, eu lavo, eu cozinho. Importa que a palavra do Senhor diz assim, tudo que você fizer, faça para o Senhor, como se estiver fazendo para o Senhor. Porque se você faz fazendo para o Senhor te recompensará.
Então, assim, você acredita que tem muitas mulheres hoje que não tiveram uma vida bem sucedida, pessoal, profissional lá fora, né? E hoje se sentem frustradas dentro de casa por ser mãe, por ser esposa. Se sentem. E são infelizes por causa disso, né? Tem mulher que acha que deveria estar lá fora e estão dentro. Na verdade, eu penso que se você entender o lugar certo de você estar, você vai aprender a amar o lugar. Tem mulher que acha que a casa é um fardo. A minha casa não é um fardo. Se a partir do momento que eu acho que ela está sendo um fardo, é porque eu não estou fazendo para o Senhor. Tudo que você faz para o Senhor não pode ser um fardo. Independente. Eu vejo algumas pessoas que dizem assim, porque fazer a obra do Senhor é muito pesado, é muito difícil, então você está fazendo errado. Porque é Jesus quem vai dizer que o fardo é leve e o jugo é suave. Então você está fazendo de forma, você não está fazendo para o Senhor, você está fazendo para você ou para o homem. Você não está cuidando para o próprio Senhor. A sua casa, eu falo para as mulheres, cuidar da sua casa também é fazer a obra do Senhor. Cuidar dos seus filhos. É fácil? Não. Nenhuma função. É fácil acordar todo dia, 5 horas da manhã, pegar um ônibus no trabalho? Tá bom, você vai de carro. É fácil ir de carro todo dia, pegar esse trânsito doido de Goiânia e ir trabalhar do outro lado da cidade? É fácil receber encheção de saco, às vezes por um trabalho bem feito, que você acha que foi bem feito, mas o seu chefe acha que não está do jeito que ele quer? Nada é fácil. Mas se você fizer por amor e porque é o seu chamado, não vai se tornar um fardo. Você vai ser grato em fazer, vai se sentir feliz em fazer, em realizar as tarefas. E eu vivi isso, essa experiência de entender que meu chamado era falar da palavra do Senhor. Mas você se questionou de falar assim, quando você falou assim que as pessoas falavam assim, mas você é tão inteligente, você poderia estar formado, você poderia estar ganhando tanto. Você questionava, Deus, por que eu não posso? Por que comigo é diferente? Ou não, a minha única pergunta para o Senhor foi essa. Para que o Senhor me chamou? E quando ele me respondeu, e eu lembro que essa resposta foi na gravidez de Ezequias, e na gravidez da Clarice ele me deu uma outra resposta, porque eu estava falando, porque eu também tenho sonhos que eu acredito que são sonhos do coração do Senhor para mim, mas que ainda não está na hora. Eu lembro que atravessando a rua, eu andando, atravessando a rua, o Senhor falou para mim, vai chegar o tempo de você realizar tudo isso, mas primeiro você vai cuidar do que eu te entreguei, que é a minha casa, que é o meu lar. E eu lembro que uma outra vez eu atravessando a rua, eu conversando, ele falou assim, eu perguntei ao Senhor, estou atrasada no que o Senhor tem para mim? Isso tem cerca de 1 ano e meio. Eu estou atrasada para ver o que o Senhor tem para mim? E ele disse para mim assim, Luziane, eu estou te preparando para daqui 10 anos. E a Clarice terá 15 anos. Eu lembro nitidamente a forma que o Senhor falou para mim. Então, tudo que a gente vive é um processo. E eu estou feliz fazendo essa parte, estou, como mulher. É um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes diz isso. É igual, eu conheço um caso contrário até de uma pessoa que já até gravou com a gente, que ela já é questionada porque ela é uma mulher, mãe de 4 filhos pequenos, dona de uma empresa enorme e tem um chamado lindo de orar, de pregar, mas ela, como é uma empresária, hoje o jeito dela servir no reino é fazendo culto para os funcionários, ajudando os funcionários espiritualmente, mas ela é focada na empresa, que é uma empresa grande que depende dela. Então, assim, e ela, assim, ela tenta cuidar do casamento, tenta cuidar dos filhos, mas a gente sabe que, sendo uma empresária, não é a mesma coisa de você estar ali, 24 horas só cuidando daquilo. E aí as pessoas criticam, mas essa empresa não é de Deus, porque você não está exercendo seu chamado. Então, ela sabe onde é. Igual é isso que eu estou falando. Se você estiver no lugar onde o Senhor te colocou para fazer, independente, você vai fazer a obra do Senhor. Ela faz culto para os funcionários. Vai saber como os funcionários chegam lá. Ela já ganhou muitos funcionários. Ela vai falar de Deus, ela vai movimentar o reino. Não é sobre o lugar, é sobre o chamado. Você foi chamado para ser empresário e abençoar? Tem muita gente que acha assim, que ser missionário é só ir para os campos missionários, é só ir para a igreja perseguida. Não, você pode orar. Talvez você foi chamado como missionário só para contribuir. Você é o que mantém o missionário lá fora. Você é o que ora. Talvez você foi chamado só na área da oração, para clamar, para buscar. Então, assim, independente de onde você estiver,
esteja onde o Senhor quer que você esteja. É interessante, porque é igual nós falamos assim, tem mãe de família que se sente frustrada porque acha que não é a vida que merecia ter. Tem empresário que se sente culpado porque acha que tá lá e deveria estar. E deveria estar em casa. E deveria estar em casa. Justamente. Então, você precisa entender, a mulher precisa entender aonde ela precisa estar. É fácil, Esther? Não é. Eu volto a dizer, não é fácil. Mas se você estiver naquilo que o Senhor te direcionou para estar, você vai fazer com excelência. Você vai fazer com amor. Você vai ter dedicação. E não é assim, só na questão de ser mãe. O meu chamado hoje, Luziane, qual é o seu chamado de ser mãe? Ser esposa, ser amiga, aconselhar as mulheres, cuidar de gente. E eu amo cuidar. Eu já fui questionada, parece que você não vai trabalhar para esse menino numa creche. Hoje, o Ezequias tem 8 anos e o Eliseu 10. Se quando o Eliseu tinha 2 anos e o Ezequias era um bebê, as pessoas falavam para mim colocar os meus filhos numa creche, eu não sei como estariam os meus filhos, porque os dois são atípicos. E são coisas que só uma mãe presente poderia ver que não era normal. Principalmente no caso de Ezequias. Eu lembro que a última terapia deles que eles passaram, a última avaliação, a neuropsicóloga perguntou, ela falou para mim assim, você não trabalha fora, né? Eu falei, não, a senhora vive só em função deles, né? Eu falei assim, ela disse, eu quero te dizer que a senhora salvou seus filhos. Se eles estivessem numa creche, eu ia chegar cansada do trabalho, talvez ia perder a paciência, ia bater, sem entender o que era que estava acontecendo. Como já aconteceu de eu os corrigir, porque achava que era só coisa de menino custoso, e não era, realmente havia um problema, e sério. Mas eu só pude perceber, Esther, porque eu estava onde o Senhor mandou eu estar, dentro. Só pude dar para os meus filhos o melhor, como mãe, porque eu estava dentro. E eu louvo a Deus, quando eu olho para os meus filhos hoje, o Ezequias toca violão, o Eliseu gosta de ler a palavra, hoje o Arthur, que estava longe, mora com a gente, está servindo ao Senhor, toca também, e toca muito bem, graças a Deus, porque eu pude obedecer o chamado do Senhor de estar dentro da minha casa, de cuidar. Hoje eu falo, eu não quero trabalhar fora, mas Deus me livre. Eu tenho pavor dessa palavra, eu sou independente, sou totalmente dependente de Deus e do meu marido, aleluia. Deus me livre. Eu vivi uma experiência, Esther, foram 2, e eu vou levá-las para a vida. Quando a Clarice era bebê, eu fui convidada para ir a um chá de casa nova de uma amiga, muito preciosa para mim, que é a psicóloga Regina. E lá eu vivi uma experiência de terem, eu não me engano, se eram 4 horas, 5 mulheres em uma rodinha. Você via que eram mulheres bem instruídas, bem vestidas, de um poder aquisitivo bacana. E elas olhavam para mim e ficavam cochichando, porque assim, a Clarice, eu lembro que a Clarice estava dentro de uma banheira, eu botei ela dentro de uma banheira e levei ela, porque o carrinho dela não tinha chegado. E aí a gente colocou ela num cantinho, e eu lá sentada, e o Eliseu correndo, e o Ezequias também, elas cochichando. E aí elas perguntaram assim, são todos seus? Eu falei, são. Você tem 3 filhos? Não, tenho 4. A senhora tem 4 filhos? Eu falei, tenho. Eu tenho o Arthur, o Eliseu, o Ezequias e a Clarice. Aí elas continuaram cochichando. Só que o final da conversa delas foi, uma tinha passado dos 40, queria filhos, o marido exigia que tivesse filhos e não podia ter mais. A outra também estava nos 50, queria ter tido mais filhos, não pôde porque dedicou a sua vida à faculdade e ao trabalho. E assim finalizou a conversa, eu não lembro se eram 4 ou 5 mulheres. Hoje, Esther, se eu quiser fazer faculdade, eu posso. Mas elas não podem gerar, nem dar a alegria delas poderem gerar ou do marido ser pai novamente. Hoje, Esther, eu posso trilhar uma carreira. Mas filho, quem dá é Deus. E se Deus resolver não dar a elas, porque elas escolheram viver a vida do jeito que elas quiseram, elas não vão ter. E a outra experiência foi num consultório, quando a médica se surpreendeu com a quantidade de filhos que eu tinha aos 38 anos de idade. Ela falou assim, é muito nova para ter tanto filho. Falei, é verdade. Ela, por que você não foi estudar? Falei para ela, porque agora se eu quiser estudar eu posso. Mas a senhora, se quiser ter filho daqui 10 anos, não pode. Nossa. E a senhora sabe disso. Porque ela vai se dedicar para a carreira dela, e quando a carreira deslanchar, talvez ela queira. E não é só uma mulher, que eu acompanho várias mulheres que decidiram cuidar da carreira, porque queriam um projeto, porque queriam fazer uma faculdade.
E hoje estão lutando, porque não ovula mais, porque a ovulação é pouca, porque não... E agora estão correndo contra o tempo. Mas o dono do tempo, às vezes, diz que não tem tempo mais para aquele tipo de projeto. Então, quando você projetar, mulher, você que está me ouvindo, projete, pergunte para o Senhor se é o que Ele tem para você. O que Ele tem para você, porque eu te garanto que o que o Senhor tem para você é muito melhor, é muito mais gratificante. Rosiane, você não tem dias difíceis demais da conta. Como eu tenho dias difíceis, como qualquer outra pessoa que esteja vivendo qualquer outro sonho, qualquer outro projeto. Mas com uma diferença, o meu projeto tem um dono. O meu projeto tem um conselheiro, tem um consolador, que nos dias difíceis ele vem e me consola. Agora, se você faz com a sua própria mão, no dia mal talvez você esteja só, porque você não chamou o dono de todas as coisas para fazer parte daquilo que você sonhou e projetou. Então, a primeira coisa é entender o que é que Deus tem para você. Se é servir fora ou se é servir dentro. E tem uma pessoa que, às vezes a pessoa até entende, às vezes Deus já falou, já confirmou, mas a pessoa está num problema de aceitar o chamado. De aceitar. Né? Ah, não, Senhor, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. Ah, Senhor, você é demais para mim. É porque aceitar o chamado é abrir mão do eu. Sabe o negar a si mesmo? Que Jesus vai falar, que quiser a vida após mim, negue-se a si mesmo. Inclusive, esse foi um dos tópicos da escola Eu Sou uma Coroa, negar a si mesmo. E negar a si mesmo não é fácil, negar a sua vontade. Porque às vezes quando o Senhor te dá uma direção é totalmente contrário àquilo que você deseja. Eu vou te falar, eu sonhei na minha vida fazer uma faculdade, estudar. E aí depois da minha caminhada sem Jesus, eu encontrei uma outra paixão, que foi o supermercado. Eu trabalhei em supermercado e eu era doida de pedra pro supermercado. E trabalha? De trabalhar. E eu lembro que uma vez eu fiquei 36 horas dentro do supermercado, sem sair dentro. Misericórdia! A gente estava fazendo um inventário do ano e aí não podia sair porque eu fazia parte da equipe de fiscalização e fiscal não pode sair, então eu fiquei 36 horas. E eu não, tipo assim, fiquei exaurida, não, porque era algo que eu era apaixonada. E hoje eu entro no supermercado, não, o negócio por dentro. Mas no início da minha caminhada, que eu tive que abrir mão de fazer o que eu gostava de fazer, foi difícil para mim. Foi difícil para mim no dia da prova eu não ir procurar um emprego. Foi. Já teve vezes de eu estar esse negócio tá muito difícil. E eu sair de casa boazinha, Esther, e eu voltar com o joelho desse tamanho, inchado. Nossa. De não poder andar. Eu tinha que casar emprego. E aí eu ia ao médico com o joelho desse tamanho assim, o médico falou assim, não tem nada no seu joelho. E eu não conseguia andar. Então, assim, não é fácil você abrir mão do que você acha que é. Tem gente que sofre porque isso, né? Tipo assim, Deus já falou, Deus já confirmou e a pessoa tá teimando. Aí as coisas dando errado, né? Inclusive, quando eu vinha a caminho daqui, eu estava lembrando da situação de Abraão. Porque a gente julga Abraão, né? Porque ele foi lá, aceitou a proposta de Sara, gente, mas ele já era velho. A esposa velha. E tinha uma promessa. E aí eles foram lá tentar dar um jeitinho que a gente vê o resultado desse jeitinho hoje, que é a guerra entre Irã e Israel, que é a descendência dos ismaelitas com os israelitas, né? E essa guerra por quê? Porque alguém lá atrás duvidou do chamado, da promessa. Então, não é fácil esse momento da espera, de abrir mão do seu eu, de não ir lá fazer com as próprias mãos. Não é fácil. Mas se você obedecer, o Senhor, Ele dá a vitória. Como mãe, hoje olhando os 4 filhos que eu tenho, porque cada um tem um temperamento, cada um é de um jeito, e não é fácil. Tem dia que eu respiro e digo, Jesus, será, Jesus? Porque assim, um acorde diz mãe, bom dia. A Clarice acorda, oi mãe, bom dia. O Ezequiel já acordou. O Eliseu faz download, processamento de dados. Você pode gritar, berrar do lado do Eliseu que ele tá lá. O mundo se acabando do lado dele. Ele tá lá. É literalmente você olhar e falar assim, Senhor, como que eu vou
cuidar de 4 seres que são totalmente diferentes, que não combinam no humor. A única hora que eles combinam é quando eles pegam o violão. Que aí o Eliseu canta junto com a Clarice, e aí toca meu marido, toca o Arthur e o Ezequias. Mas fora isso, não combina no que vai assistir, não combina na sua comida preferida, e aí a gente que é mãe tem que dar um jeitinho, mas a senhora fez para ele. Por que a senhora fez a pipoca do fulano e não fez o meu doce? Imagina Deus Pai, né? Por que o senhor deu o carro grande para fulana, mas eu estou andando de a pé? Tipo, desse jeito. É assim a nossa função de mãe. Mas se eu fizer isso e eu entender que eu estou fazendo isso e cuidando dos meus filhos para o Senhor, o que a maioria das mulheres não entendem. Você está cuidando do seu filho é para o Senhor. Não é para a gente. É para o Senhor. Não é para o mundo também, não. Ai, meus filhos é para o mundo. Não é para o mundo, não. Misericórdia, é para o Senhor. A gente vai dar conta deles, dos filhos. Então, assim, há uma missão sobre a gente. Você que é mãe, você tem que entender se o Senhor te chamou para fora ou para dentro. E nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor, de fato, tem tirado as mulheres de fora e trago de volta. Por quê? Porque as mulheres perderam a sua essência. As mulheres não sabem ser cuidadas, Esther. Não sabem ser protegidas. Eu conheço mulheres que o esposo ganha bem, ela não consegue desfrutar do salário do marido, porque o orgulho é grande demais para dizer, paga minha escova. Eu tá doido, meu filho, eu quero ir no salão, manda o Pix. E eu falo mesmo pro meu, ó, tô indo fazer a unha, manda o Pix para mim, por favor. E tem mulher que acha que isso é uma vergonha. Minha filha, você lava, você passa, você cozinha. Você é digna de ser bem tratada, de andar bem vestida, de andar cheirosa. Você merece isso. Aí tem mulher que é orgulhosa ao ponto de o esposo ganhar muito bem e ela não desfrutar disso. Ela morrer lá trabalhando na prova, com conta para pagar, cartão de crédito, boleto, porque não quer falar para o marido o que ela quer. Porque às vezes não quer ouvir um não, porque eles dizem não pra gente, né? Uhum. E o homem tem que dizer não. Aí, senão é a pior humilhação da vida, né? Humilhação da vida, né? Nossa, que humilhação. Então, para não passar por essa humilhação... Ai, que humilhação. Humilhação, minha filha, tu passa maior trabalhando pros outros, pras outras pessoas. As pessoas que às vezes não valorizam o seu trabalho, sua noite de sono, a sua ida ao trabalho, que é cansativo. Porque quando você trabalha, não é só o trabalho, é o trajeto, é a ida, é a volta, é o sacrifício. E às vezes você está num ambiente de trabalho que a pessoa não valoriza isso. Ela acha que é só o seu trabalho lá e ainda acha que está mal feito. Em casa, não. Você tem eu tenho uma amiga que a gente fala, gente, é muito bom ter dono. Eu tenho um dono, que é o meu Senhor Deus e meu marido. E eu acho isso maravilhoso. E você acha que eu achava isso incrível sempre? Nunca, minha filha, tu é doida? Eu vou mandar em mim, nunca. E nós, mulheres, não gostamos de homem que diz sim pra tudo. Mulher não gosta de homem frouxo. Mulher gosta de homem que olha pra ele e diz, não, você não vai fazer. Eu falo pro meu marido. A gente fica zangada, mas a gente gosta. Eu vi uma leitora aí muito conhecida, que é a Camila Barros, ela falando assim, se eu me fizer só o que tu quer, minha filha, tu larga ele. Eu testemunhei um casamento de uma mulher que largou o marido porque ele era bom demais. Nossa. Não foi eu vi. A pessoa chegou pra mim e falou, não, o problema dele é que ele era muito bonzinho. Não, eu falei, porque tu não pegou o ruim. Então, assim, o homem ele tem que saber a sua posição e a mulher tem que saber a posição dela. É por isso que tem muitas mulheres que estão dentro e estão infelizes, né? Porque não sabem ser amadas, ser cuidadas. Não sabem. Não sabem cuidar, ter prazer em cuidar dos filhos. E aí tá frustrada por ter o chamado dentro de casa. Tá frustrada. Eu conheço mulheres que fez faculdade, que o Senhor mandou ela ir pra dentro de casa mesmo, depois de formar. Por que tu deixou eu formar? E eu penso comigo assim, tu perguntou pra ele se era pra tu formar? Ele permitiu porque você quis, você tem a sua vontade. Mas ele foi o que ele pediu pra você fazer? Já vi mulheres chorando por isso. Então pergunte, você que aí é nova, né? A câmera ali, né? Você que ainda tá nova ainda, jovem, pergunte o que o Senhor quer pra você, de fato. Porque hoje a reconstrução ela dói muito mais que a construção.
Eu lembrei de um caso aqui de uma pessoa que é assim, eu também não sei, né? Mas o marido queria muito que ela ficasse dentro, cuidando da casa, das crianças, e ela disse que queria trabalhar, né? Trabalhar e aí ela cuidou muito do trabalho, e hoje a casa dela desfez. Pois é, E hoje ela queria voltar e ficar dentro. eu conheço mulheres, Esther, que o marido nunca quis que ela trabalhasse. E aí ela começou a olhar demais lá fora e começou a trabalhar. Pergunta se ela tem marido e casa hoje. O marido traiu o marido, perdeu o casamento, os filhos Deus dará do jeito que o inimigo gosta. Acabou. Ah, irmã Luciane, nem todas são assim, eu concordo, mas a maioria das mulheres, elas se vislumbram muito com a vida do outro. Mulher tem isso, de olhar muito a vida do outro, de olhar muito a vida da outra, o que a outra tem. E se você olhar para dentro de você e entender que há um propósito para todas as coisas, que há um tempo para todas as coisas, você vai desfrutar de tudo no tempo certo e sem fardo nenhum. É o que eu imagino. Hoje, assim, você, né, tá nova, no dia que seus filhos estiverem casados, estiverem bem, você pode viver um outro momento da sua vida que Deus tem preparado. Então, acho que as pessoas têm que entender o que Deus tem para mim agora. E não desobedecer, mas renunciar. Às vezes não é o que o coração da pessoa tá querendo, né? Mas se ela falar assim, não, eu vou viver obediência. Desculpa, o ativismo do fazer, eu tenho que fazer. As pessoas não sabem ser mulher porque não sabem ser filhas do Senhor. Na maioria das vezes não teve um pai paterno, uma presença paterna, não soube ser amada pelo pai, então vai sendo desconstruído tudo isso. Eu vou repetir, eu falei ainda agora, não, é mais fácil construir do que reconstruir. A reconstrução envolve quebrar. Se você vai reconstruir, você vai quebrar algo que está no lugar. Você vai tirar. Esse tirar dói demais. Então, se você está aqui, eu estou criando a Clarice para quê? Para ser uma leite. Quando ela vai entrar num carro, eu digo, espere, deixe os irmãos abrir a porta para você. Você é uma leite. Mamãe, se eles não abrirem, espere, eles vão abrir. Eu estou ensinando eles para serem lords, cavalheiros, gentlemen. Então, eu ensino ela. Às vezes, é igual eu sempre tomei aquele banho corrido por causa da vida que eu tive. Eu ensino a Clarice, entre e desfrute do banho. Você pode. Você não está correndo. Tome seu banho, desfrute. Sinta a água, sinta o sabonete. Tem mulher que não sabe o que é isso. Eu casei, eu não sabia desfrutar de um banho. Por causa da vida que eu tive. Eu desfrutava de muitas coisas, mas o banho... E as pessoas acham que isso não é importante. Gente, pra gente que é mulher, como é importante um banho. Não estou falando da limpeza, não, de desfrutar aquele momento do banho. Mas deixa eu te falar, você fala assim da sua vida antes de casar, como se fosse aquela mulher que estava trabalhando, estava na correria, que era independente, que era tudo, e aí depois você casou e hoje vive uma vida que, pelo que eu entendo, que é totalmente diferente do que você vivia. Mas você aprendeu sozinha? Teve um choque de realidade? Teve confronto dentro do casamento? Muito. Como que hoje você deixou de ser aquela mulher para hoje ser casada e ser totalmente diferente? Então, aprendeu sozinha. Eu falo que comigo o Senhor foi um pouquinho mais, coisado. Eu falo assim, ele diz, assim, como eu vim, da vida que eu vim, Esther, eu estava só, eu optei por ficar só durante muito tempo, de não ter nada firme com ninguém, não tinha uma vida com Deus, era muito errada, então assim, não tinha compromisso com ninguém. Quem quiser saber, assiste o podcast dela no Culto na Rosa. Podcast no Culto na Rosa. Então assim, quando eu vim para o Senhor, a sensação que eu tive era do tipo assim, tu quer viver, então tu caminha, porque se tu olhar para trás tu vai morrer. Então eu sentei, eu chamei o Senhor, contei para ele, confessei a ele os meus prazeres da carne e falei para ele, eu quero ser direcionada por ti. E falei para ele também, eu não quero contar os testemunhos de ninguém. Eu quero contar os meus. Não quero contar as experiências de ninguém. Eu quero contar as minhas. Então, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso que o Senhor me direcione. Porque se alguém me disser que eu não posso fazer algo, eu já fui confessando ao Senhor. O Senhor sabe que eu sou implicante, birrenta, pirracenta. Se me disserem para não fazer, eu vou fazer. Mas se o Senhor tiver misericórdia de mim e me instruir, eu vou obedecer. E foi assim, eu sentava na porta da minha casa
E eu lia a palavra, eu tinha muito tempo, né? Porque o Senhor tinha fechado as portas para eu trabalhar fora. Então eu tinha muito tempo. Então eu fui desfrutar desse tempo, da presença do Senhor. Os conflitos vinham todos os dias. As guerras vinham todos os dias. Eu ia para a casa do Senhor, porque nessa época eu cuidava da casa do Senhor. Eu pedi para o meu pastor para eu cuidar da casa do Senhor. Então quando eu estava em guerra, em batalha na mente, sobre as confusões da mente, eu ia lavar a igreja. Enquanto eu lavava a igreja, eu cantava, eu adorava o Senhor, falava o meu coração, o Espírito Santo ministrava o meu espírito. Então, assim, eu fui vencendo as batalhas. E realmente eu vou dizer que foi um caminho que eu trilhei sozinha, eu e o Senhor. E dói. Eu falo para as minhas amigas, as que eu aconselho, as alunas que eu tenho, falo, gente, hoje vocês, no caso, as que caminham comigo, né? Vocês têm uma dúvida, vocês vêm até mim. E eu dou uma direção dentro da palavra. Mas eu tinha uma dúvida, eu tinha que esperar o Senhor falar. Porque como eu era dura de coração, eu me fiz surda para muita gente. Para não ouvir o que a pessoa achava. Eu queria ouvir o que o Senhor tinha. Porque uma coisa é, eu acho. Não, eu queria ouvir o Senhor. Senhor, como é? Senhor, fala para mim. Senhor, eu lembro que uma pergunta que eu fiz ao Senhor estudando a palavra. Como eu posso amar meu próximo? Como é amar o meu próximo? E como mulher, o Senhor falou para mim assim, eu vou te ensinar a amar o próximo como uma mulher ama a sua próxima. Você como mulher, Luciane. Você não vai se vestir de forma imprudente para você não fazer o marido da sua amiga pecar. Você vai aprender a falar, vai aprender a andar, vai aprender a sua forma de ir e de vir para amar a sua próxima. Porque talvez a sua próxima ela seja crente, mas o marido dela não. Então a gente ama a próxima, Luziane, se for o Senhor falando comigo na porta da minha casa, com todo o seu jeito, vestindo, calçando, andando, falando. É a sua maneira de amar a outra. Se coloque no lugar da outra. Porque tem mulheres que vão na casa, eu tenho mulheres que vão na minha casa de baby doll. Meu marido ficou horrorizado. E meu marido não tem papas na língua, ele fala, não tem roupa não, minha filha? Como que eu sou sua amiga e você é casada, eu vou na sua casa de baby doll, sem sutiã, de calcinha fio dental. Meu Deus. Que amor é esse que você tem pela próxima? Que ego tão grande é esse que você não consegue olhar para si e falar assim, por que eu estou vestindo uma roupa dessa? Eu estou falando de mulheres cristãs. Por quê? Qual o intuito? Irmã, eu visto sem intenção do coração, sério? Não, irmã, não tem maldade no meu coração, então você ainda não conheceu o Senhor. Porque se você conhece o Senhor, você vai entender que o seu vestir precisa agradar a Deus. Não é uma questão de doutrina ou de religiosidade. O meu vestir tem que adorar o nome do Senhor. Apóstolo Paulo vai ser incisivo quando ele dá a direção a Timóteo sobre a maneira que as mulheres têm que se portar. Está na Bíblia. Então o Senhor falou para mim, Zene, ame a sua próxima e evite que o marido dela cobice você. Isso é muito forte, Esther. E o interessante foi você e Deus, né? Deus te falando, seu coração Deus. te instruindo. Instruindo. Eu perguntava para ele, eu posso usar isso aqui? Não, não pode. Posso usar tal coisa? Não, não pode. Muita coisa foi um cuidado do Senhor comigo, porque por ele me conhecer, ele sabe onde há fraqueza. A gente não deixa de ser fraco porque ficou crente. Não existe isso. Você sabe que tem uma dificuldade muito grande das pessoas, tanto mulher quanto homem, de ter certeza que é Deus que está instruindo ele, né? Ou, é coisa da minha cabeça. Você tinha essa certeza do seu coração que era Deus te instruindo? Eu tinha. Algumas vezes eu coloquei em dúvida o que o Senhor falou para mim, porque algumas pessoas falaram para mim, não é o Senhor. Mas por preferir temer a Deus do que ao homem, eu preferi obedecer. E eu lembro que quando eu comecei a minha jornada com o Senhor ia me dizendo algumas coisas, e principalmente com relação a propósitos, jejuns, né? E algumas pessoas diziam assim, isso não é de Deus, isso não vem do Senhor. Mas eu continuava, porque assim, eu falava assim, se for da carne ou se não for, não vou perder nada se eu fizer, mas eu sei que é o Senhor. E mesmo ouvindo as pessoas contrárias, e hoje, tem pouco tempo que eu sirvo assim, que é 12 anos, de tropeços e tempestades, tem 12 anos que eu escolhi servir ao Senhor. Eu pude ver que realmente era o Senhor. Hoje, lendo muitas coisas, vendo muitas coisas, eu pude ver que era o Senhor. O Senhor sempre vai te dar a direção. A voz do Senhor sempre vai gritar mais alto.
Sempre vai ser um sussurrar que vai te impulsionar. Eu digo isso porque, assim, aquilo que vem do Senhor é algo assim, é como se fosse uma árvore que tem uma raiz que você não sabe onde é que está a raiz, você não consegue arrancar. Porque aquilo que é do homem, você arranca e não continua, você não vai. Às vezes você começa e não termina. Eu falo que o Eu Sou uma Coroa, por exemplo. Quando eu fiz a primeira vez o Eu Sou uma Coroa fora, eu falei, nunca mais. Porque é uma correria. É lindo o dia, está lindo. O que acontece lá é lindo, mas tipo assim, depois eu termino, eu digo, nunca mais. Mas quando eu termino, eu já estou planejando outro, eu disse, nunca mais. E já estou planejando o outro, escolhendo as cores, as flores. Então, assim, é algo que você procura a raiz, ela não tem para você arrancar, porque vem do Senhor. Então, quando é algo que vem do Senhor, ela vai permanecer, essa voz do Senhor, ela te conduz. Eu falo para os meus filhos, se você aprender a ouvir a voz do Senhor, você vai ser feliz. Meu filho mais velho, por exemplo, que já teve algumas frustrações, mesmo sendo tão novo, aos 18, todas as vezes que ele tentou relacionar com alguém, eu falo, não é a hora. Ai, mãe, nunca é. Aí vai lá e quando pensa, não, tá lá chorando, mas eu te falei que não era a hora. A palavra do Senhor vai dizer assim, aquele que o sábio, ele aprende com o erro do outro. Eu falo para ele, eu tô te dando o caminho das pedras. Eu já estive aí nesse caminho. Se você me escutar, vai ser bem sucedido. Quando Davi vai morrer, ele vai instruir Salomão. Salomão diz para ele assim, olha, procura conhecer ao Senhor e ele se deixará ser achado por ti. Davi vai instruir Salomão assim. E Salomão é tão inteligente, ele ainda não era sábio, era inteligente, que ele vai ver, cara, Deus honrou meu pai, fez do meu pai um rei, eu acho que o caminho das pedras é esse. Então ele vai sacrificar ao Senhor e buscar a face do Senhor. O sacrifício que Salomão faz traz a face do Senhor. Então, assim, a gente que é mulher tem que perguntar ao Senhor, e se ele falar, tem que obedecer. E às vezes o falar do Senhor vem através da boca do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos. Então, se você souber ouvir, você vai ser bem-sucedida. Ah, irmã Luzia, eu estou sentindo algo, ora. Pergunta ao Senhor, estou sentindo algo, abre o coração. Porque o que acontece, Esté, é porque a gente vive numa sociedade de máscaras, principalmente as mulheres. Máscaras como mãe, máscaras na empresa, máscaras como amigas. Se você perguntar para as minhas amigas os meus defeitos, minha filha, elas vão te pontuar inúmeros defeitos. Porque eu sou eu com elas. Uhum. A gente, quando junta, esses dias eu vi até uma frase assim, ai, fulano tá querendo entrar no seu grupo de amizade. Não entra não, senão você quer processar a gente. Vai assustar. Vai assustar, porque a gente é a gente. Uhum. E viver esse chamado com o Senhor é tirar as máscaras. Uhum. Ai, Senhor, o Senhor quer isso para mim, então diga para ele, eu não quero, Senhor, mas eu aceito. Vai doer? Vai, mas vai doer muito mais do que você construir um império e tiver que destruir ele. Forte. Agora deixa eu te falar aqui uma coisa, para as mulheres de dentro. Para as mulheres de dentro que hoje Deus, que o momento delas é cuidar do marido, cuidar da casa. Eu vejo, falando sobre chamado para elas, tipo, dois tipos de mulheres. Aquelas que gostam de ir pro círculo de oração, que gostam, igual você falou assim, eu quero, pastor, deixa eu cuidar da igreja. Que estão ali cuidando da igreja, que estão ajudando na cozinha da igreja, que são missionárias. Então, assim, a gente encontra essas mulheres que a vida dela é obra e casa. E tem aquelas mulheres que são de dentro, que estão frustradas e que tem um complexo de inferioridade e acha que não tem um papel dentro do reino, porque que eu não sou uma pessoa desenvolvida, independente, que está à frente de um trabalho profissionalmente, aí acho porque é frustrada profissionalmente, também vai ser frustrada ali no chamado dela, né? Como que você falaria para essas mulheres, como que elas podem servir dentro do reino? Como que elas podem servir dentro do reino? Como mães. Eu vou te dar um exemplo, tem mulheres que estão dentro, mas não sabem educar os filhos. A rejeição, você falou algo muito interessante. A rejeição, ela te impede de viver tudo na plenitude. Tudo. Como mãe, como esposa, como amiga.
Porque ela não te deixa se enxergar como filha. Porque a rejeição, ela vem aí. Ela mesma se rejeita, esse Ela complexo. mesma se rejeita. Às vezes ela acha que as pessoas pensam dela a respeito de tal coisa. E ninguém tá pensando nada. É só ela, é só na cabeça dela. Junto com a rejeição vem a dependência emocional. Isso é muito sério, Esther. Porque se a mulher se ela não se enxerga, ela não se vê como filha, ela automaticamente vai se rejeitar. Quando ela se rejeita, ela se apega a migalhas. Por medo de ser rejeitada, seja como mãe, seja como esposa, como filha, ela se apega a migalhas. O que qualquer pessoa der para ela tá bom. Se você passa a se enxergar como filha, você vai entender que há um Deus no céu, que Ele é Pai e Ele vai cuidar de todas as outras coisas. Então, a primeira coisa é você curar isso em você, essa rejeição. E a mãe que ela sofre a rejeição, que ela não se curou, ela vai sufocar os filhos com excesso de mimos, não vai deixar as crianças crescerem. Aí lá dentro da igreja, fulano não gosta dos meus filhos, mas ela não os educa. Porque como ela se sente rejeitada, ela tem medo dos filhos serem rejeitados. Então ela não os corrige. Mas aí quando eles dão de cara com a sociedade, às vezes a sociedade é um meio cristão, um ambiente, automaticamente essas crianças serão rejeitadas lá fora. E quem está plantando essa semente de rejeição na vida deles? A própria mãe. Porque não os corrige, porque ela se sente rejeitada, ela não quer que os filhos não sejam amados, então ela sufoca os filhos com uma super proteção que lá fora não vai ter. Ela está doente, adoece os filhos. Então primeiro ela precisa ser curada, e existem muitos assim. Eu vou te falar que vou colocar um número de 85% das mulheres cristãs, elas têm esse mal. Elas sofrem desse mal, da rejeição, da dependência emocional, porque vem junto, é um combo, não adianta. Não é só a rejeição e não tem. Toda pessoa que sofre rejeição, ela tem dependência emocional. E aí ela não consegue se ver como filha e não consegue executar com excelência. Porque a mulher que ela é curada em Cristo, sarada, ela é livre. Se pedirem para ela lavar a igreja, por exemplo, ela não vai se sentir rejeitada. Eu sirvo só para lavar a igreja. Tem muito isso. Minha filha. Só lembro disso pra mim. Só lembro. Mas só me procuram quando tem que lavar o chão da igreja. Só me procuram quando precisam lavar as panelas da igreja. Só me procuram quando tem que fazer um trabalho assim. Não me colocam lá na frente. Não te colocam lá na frente, mas tu não lê a Bíblia. Tu não estuda, não tem momento de oração. Aí vão te colocar lá na frente como, minha filha? Se a sua auto-rejeição te sabota, se você não se aceita, porque você ser aceito, você se aceitar, entender que você... Eu vivi isso no Senhor e eu posso falar. Porque se tem algo que me destruiu durante muitos anos, foi o sentimento de rejeição. O sentimento de não se sentir pertencente. Minha filha, o dia que Jesus me alcançou, eu tô pouco me importando. Quem olha de cara feia pra mim, quem não me ama. Eu tô pouco me importando pra quem olha pra mim quando me vê brigando com meu filho, o Ezequiel, por exemplo. Quando ele dá crise, eu arrasto ele onde ele estiver. Ele não sai do lugar. E ele não é um filho que você disse assim, então tá, eu vou embora e você fica aí. Minha filha, se tu for embora pra um lado, ele vai pro outro. E ele vaza fora. Se eu não puxá-lo, ele foge. Nossa. Aí, a mulher que não é curada, a primeira coisa que ela vai pensar, se eu puxar meu filho aqui, vão falar mal de mim. Eu tô um pouco me importando, eu que sei o filho que eu tenho. E de que maneira que eu preciso tratá-lo. Mas esses dias na igreja, ele saiu arrastando no chão, eu digo, vamos. E se eu solto ele, foge. Lá em casa o portão é trancado, você já viu, né? Tem que abrir. Por quê? Porque se deixar aberto, ele foge. Todo pai sabe o filho que tem, toda mãe também sabe. Assim como Deus sabe a filha que somos. Então, se você sabe quem você é em Cristo, independente do que te pedirem para exercer ou o que você for fazer, você vai fazer com excelência. Porque aquilo que você está fazendo tem a ver com Deus, não tem a ver com o outro. Seja mãe, se você é uma mãe curada, você não vai se sabotar porque você corrigiu o seu filho. Ou não vai se entristecer porque você necessitou usar das varas, como diz a palavra do Senhor. Ou você não vai se entristecer porque precisou dizer não para o seu filho. Aí você não se cura, não sabe dizer não para o filho, não sabe instruir da maneira certa. Quando a sociedade desprezar, você automaticamente vai se fechar. E vai ensinar o seu filho a ser fraco. Então, muitas mulheres não vivem um chamado da igreja de forma... Gente, porque toda mulher ela tem uma função. Você pode ser o que você quiser, desde que seja algo que o Senhor tenha para você. E isso você pode fazer com toda leveza.
Eu digo para os meus filhos, olha, lá fora o mundo é difícil, mas eu estou ensinando vocês o caminho certo. Eu estou dizendo para vocês de que forma que vocês precisam se comportar. Eu estou instruindo vocês. O certo e o errado. Tem mães que não conseguem dizer não para os filhos, mas isso não tem a ver com os filhos, tem a ver com ela. A rejeição dela, a dependência. Eu lido com mulheres, Esther, que não conseguem separar de um namorado, porque acha que ela é a salvação daquele homem. É dependência emocional. É rejeição, não curada. A gente não é a salvação de ninguém. Na verdade, se a gente é feliz só, a gente vai se juntar com o outro para ser feliz juntos. Igual você já é feliz só, né? Agora vai juntar lá com o rapaz lá para ser feliz junto. Em nome de Jesus. Essa hora por mim, viu? Ela fica com o negócio e não sabe se vai dar certo. Eu digo, não atrapalha a minha oração. Deixa de confusão, que eu estou orando. Então, seja feliz só, seja feliz com Cristo, se encontre com o Senhor, busque Ele. A gente erra, Esther. A gente erra como mãe, erra como esposa, erra como amiga, erra. Somos seres humanos. Agora, o que não pode é eu me auto-sabotar porque eu errei. Eu não vou mais por esse caminho. Não, eu errei, não caminho mais por aqui porque o caminho era esse e eu fui no errado. Então, eu vou agora por esse porque essa é a direção do Senhor. Dentro da igreja do Senhor, existem mulheres que fazem a obra dentro, mas que dentro de casa, a casa está de perna do avesso. Tem mulheres que cuidam da casa do Senhor e não cuidam de suas casas. E eu vou deixar claro aqui, a palavra do Senhor vai dizer que as casadas cuidam de suas casas. E as solteiras, a casa do Senhor. Você que é casado, não deixe sua casa de perna pro ar dizendo que está fazendo a obra do Senhor. Você se liberte. Primeiro a casa. Primeiro a sua casa. Primeiro a sua casa. E eu não abro mão disso. Eu louvo a Deus porque eu congrego uma igreja que ela me permite viver isso. Nós temos um culto por semana, que é o na terça, e o culto domingo. Então eu tenho tempo para minha casa. Eu tenho um tempo para os meus filhos. Eu tenho tempo de assistir uma TV com os meus filhos. Eu tenho um tempo de sentar no sofá com meu marido. Eu tenho um tempo de estudar. Eu tenho um tempo de poder direcionar a minha casa. É óbvio que toda vez que tu chegar lá em casa, tá de parar por lá, porque eu tenho 4 filhos abençoadíssimos. Eu trabalho incansavelmente, mas eu trabalho e ensino eles. Eu lavo a louça, o outro guarda. E tem mães que não fazem isso. Eu ponho a roupa na máquina, mas tem quem estenda a roupa e tem quem tire. Então, cada um tem uma função. É fácil. Está educando de verdade. Estou educando de verdade. Eu educo os meus filhos, eu ensino eles. Ontem, de terça, de quarta para quinta, eu passei muito mal. Muito mal mesmo. E eu não dormia à noite. E eles acordaram, levantaram. O mais velho foi na padaria, comprou pão. E eu só ouvi ele falar assim, vamos fazer barulho, que a mamãe não dormiu à noite. E aí o mais velho serviu o lanche para as crianças e eles estavam esperando eu levantar para eles cuidarem das outras coisas para não fazer barulho. Eu levantei, eu não fiz absolutamente nada ontem. O mais velho lavou a louça, os pequenos guardaram a louça, estenderam as roupas e eu fiquei sem fazer nada. Mas isso porque eu os ensino. Eu falo para eles, mulher não é empregada, não vai cair a mão se você ajudar a sua esposa. É interessante você falar isso, porque assim, eu tô vendo você falar assim, primeiro pra sua casa, porque você tá cuidando da obra, sua casa tá desleixada. E eu falei assim, tem gente que vai gostar do podcast e tem algumas pessoas que não vai concordar, né? Sempre a gente sabe disso. Mas o reflexo de como tá a casa, a gente pode pegar essas pessoas hoje e perguntar como é que tá a sua casa. Porque às vezes o reflexo não condiz com o que ela tá apoiando ali, né? Eu vejo muitas mulheres também que reclamam que trabalham fora, porque elas falam assim, mas o fulano não dá conta e eu tenho que ajudar. Quando eu conheci meu esposo, eu era cabeleireira, eu sou cabeleireira. Eu sempre trabalhei com cabelo. E mais da metade da despesa de casa era comigo. Ele era CLT, um salário, então o restante das despesas era eu. Vamos supor que 70% da despesa era minha. Quando foi um dia, e eu nunca reclamei disso, porque eu trabalhava em casa, meu salário era em casa, então eu fazia meu horário.
às vezes ficava chato, porque como os meus filhos são atípicos, então eles não têm filtro, não têm noção. Embora eu dê a eles educação, mas tem muita coisa. Muitas mulheres se incomodavam, mas eu sempre deixei claro para as mulheres, eu trabalho em casa por causa dos meus filhos. Se elas se incomodassem, então que elas procurarem um outro profissional. Então, assim, quando foi um dia, o Senhor falou para mim, você não vai trabalhar mais. Era à tarde, eu estava orando. Eu, como assim, Senhor? Ele, a partir de hoje, você não trabalha mais. E nisso, assim, o salário do James era desse tamanhozinho, né? E eu, tá. O James chegou em casa, eu falei, o Senhor falou para mim que eu não vou mais trabalhar. E o quê? E como assim? Falei, foi, o Senhor falou para mim. E eu obedeci de automático, de imediato. Assim, eu ainda mantive só as minhas irmãs e algumas amigas que eu sabia que ainda não tinha encontrado lugar, mas eu fechei total as agendas. Não atendia mais ninguém. Se eu quisesse abençoar alguém, por exemplo, eu ainda fazia. E ele ficava assim, ele falava pra mim assim, mas eu não dou conta, eu preciso da sua ajuda. E eu, cara, foi tão legal isso. Porque eu falava pra ele assim, eu estou te ajudando. Eu estou orando por você. Deus é com você, Gideão, vai na tua força. E ele ficava olhando pra mim. E aí ia chegando o dia das contas, ele falava, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, eu estou te ajudando, Deus é contigo. Meu Deus. Vai na sua força que Deus é contigo. E foi assim. E hoje, para honra e glória do Senhor, o provedor da minha casa é o meu marido. E hoje ele fala assim, cara, você pagava esse tanto de conta? Eu pagava. Mas eu soltei, e foi leve pra mim, Esther. Foi muito leve. Embora, eu torno a dizer, eu amava cuidar de cabelos. Eu fazia com amor. As mulheres que iam pra minha casa, elas não iam só fazer o cabelo. A gente orava, né? Eu servia a refeição para elas. Por que você entendeu que Deus permitiu que cessasse esse tempo? Por causa dos seus filhos? Um ponto. Eu estava com uma grande inflamação nos tendões do braço. E eu não sabia, porque como veio a pandemia, eu tinha parado com o tratamento com o ortopedista que eu faço, né? E aí eu não sabia. E logo após eu ter parado mesmo, eu voltei, fiz um exame e o médico falou pra mim, você trabalha com o quê? Aí eu falei pra ele, no momento que a senhora tá trabalhando, eu falei, não. Ele disse, se a senhora não tivesse parado, tinha rompido os 2 tendões do seu braço. Meu Deus. Então assim, o Senhor sabia. E segundo, para realmente levantar o meu esposo como provedor, para dar ao meu esposo o que era o que o Senhor tinha para dar. Ai, Luzinha, tá rica. Ainda não, minha filha, mas eu oro por isso. Mas eu não trabalho mais. Nada. Tudo é o meu esposo. Tudo, né? Ele se sente bem? Se sente. Muito bem. Que bênção, que bênção. Hoje eu vejo meu esposo, ainda não está onde eu sei que o Senhor vai levar ele. Mas assim, eu olho pra ele, eu tenho muito orgulho do homem a qual ele tem se tornado. Porque eu vou falar pra você, nesse tempo de hoje, homem pra ser provedor, não tem? Não tem. Mas aí eu vou falar de novo, que a gente já falou lá atrás, mulheres não conseguem deixar o homem ser o provedor. Elas se sentem humilhadas se o homem pagar o salão dela, se pagar o lanche dela. Agora eu vou dizer pra vocês, homens, se essa mulher pedir um dinheiro, não pergunte pra quê. Vai te roubar, não. Ai. O meu marido tinha esse negócio, pra quê? Oi? Aí agora ele só fala, tá bom, amor. Aí muitas vezes, tadinho, eu já assustei ele, às vezes fazendo uma compra grande e ele achar realmente tinha sido roubado. Ele ligar desesperado, amor, fui roubado. Foi por mim mesmo. Por mim. Amor, avisa, amor. Só me avisa pra me não achar que eu fui roubar. Porque assim, eu vivo perdendo os cartões, né? Oh, Senhor. É tanto que ele tirou o tal da Aproxima lá, né? Porque eu vivo perdendo os cartões, tadinho. Mas assim, as mulheres, elas não sabem ser amadas. Elas não gostam de homem romântico. Eu ainda tenho dificuldade com o romantismo. Porque eu fui criada assim, né? Vamos acelerado. Então, assim, tem hora que eu corrijo. Às vezes ele vai fazer alguma coisa e aí a resposta é errada. Aí eu falo, vamos de novo? Vamos conversar. Vem cá, vamos conversar de novo. Aí a gente faz de novo, entendeu? Porque assim, é reaprender.
Então, assim, não tá tudo pronto, não tá 100%, mas é uma aprendizagem tanto para mim quanto para ele. Mas as mulheres não se deixam ser cuidadas, não se deixam ser protegidas. Minha filha, eu carregava galão de água, tu acha que eu carrego? Nunca precisou. Não, jamais dá conta. Não. Que isso, irmãs? Não, eu espero ele chegar. Olha, meu bem, tem esse negócio aqui, ó. Para você fazer. Mas as mulheres não têm essa paciência da espera, o ensinar, o moldar. Você precisa ser moldada e ele também precisa ser moldado. E os filhos precisam ser moldados. Eu vivi algo assim que eu acho muito interessante. Quando o Arthur, que é o meu primogênito, veio morar com a gente, se você falasse para ele que ele ia casar, Deus me livre. Porque a visão que ele tinha de casamento é errada. Então, assim, com 1 ano e meio que o Arthur já estava morando com a gente, ele falava: mãe, quem será que Deus tem para mim? Olha só. Hoje o Arthur ora para ter uma esposa. E ele entendeu que a boa esposa, ela vem do Senhor. A palavra do Senhor diz isso. E eu levo esse versículo para a vida. A palavra do Senhor diz que o homem que encontrou uma boa esposa alcançou a bondade de Deus. Será, mulher, que você é sinônimo da bondade de Deus na vida do seu marido? Será? Pense bem. Então, o meu filho hoje, ele sonha em casar. Ele fala: mãe, com quem será que eu vou casar? E ele realmente sonha. É o assunto dele todo dia. É com quem que ele vai casar. Eu falo: meu filho, tenha uma moça preparada em algum lugar para você. Porque o Senhor sempre falou para mim que o Arthur vai casar cedo. E ele fez 18, minha filha. Agora ele é ansioso. Nossa. Então, assim, para você ter ideia de como mudou. Ele viveu durante 7 anos com o pai, ele tinha pavor de casar. Tinha pavor. Quando eu falava para ele que ele ia casar, ele dizia: Deus me livre, não vou casar nunca. Hoje ele sonha em casar. Porque o exemplo que ele tem é diferente. Uhum. Porque o que ele vê, ele gosta do que ele vê. E não é porque eu e o Jermerson não temos diferença. Não é porque nós não temos dias difíceis. É porque nós estamos vivendo algo que o Senhor nos chamou para viver. Eu sou a mulher que cuida, a mulher que serve, e eu sirvo meu marido com muito amor. Eu me sinto honrada. Quando eu olho para a vida que eu tive lá atrás, Esther, eu me sinto honrada de ter um marido. Cara, eu olho para isso. Cara, Deus me deu um marido. Um homem que cuida de mim. E aí, algumas pessoas já sabem da história, né? Uhum. Que o meu esposo, ele não é o genitor do Arthur, do Eliseu e do Ezequias. De 3, né? E para ele não tem diferença. Você vê, o Arthur o meu esposo fez aniversário em junho. Estavam os nossos amigos mais íntimos reunidos lá em casa, e o Arthur discursou que ele entendeu o que era a referência de ter um pai quando ele conheceu o meu marido. E que ele queria que o meu esposo fosse o pai dele. E ele chama o meu esposo de pai. Que lindo. Então, é um ambiente que nós estamos, não é um ambiente perfeito. Valeu a pena você sair de fora e estar dentro. Para mim, ver o Ezequias tocando, ver o Eliseu gostando da leitura da palavra, e ver o Arthur assim, da forma como está, é muito gratificante. Tem dia que eu choro agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigada, porque eu consegui ouvir o Senhor. No meio de tantas vozes, de tantas pessoas que falavam tantas coisas, eu discerni a tua voz, eu entendi que era o Senhor falando comigo. Quando Ele me chamou para dentro, para Ele me ensinar a cuidar, me ensinar a fazer, me ensinar. Até eu cozinhar é um milagre. Os meus amigos da minha época de solteiro criticam. Porque é um milagre eu cozinhar. E eu cozinho muito bem, para honra e glória do Senhor. E eu tenho prazer. Cozinhar para mim é demonstrar amor. Então, quando as pessoas chegam na minha casa, eu tenho o prazer de cozinhar. E não é só isso. Eu casei com um que não gostava de gente. De eu chegar para ele, sentar e conversar, e hoje veio o meu esposo a interagir com todas as pessoas que chegam, sabe? Dele sentar à mesa com as pessoas, dele cuidar bem das visitas, dele ser um anfitrião da casa. Eu ensinei isso a ele, com o meu jeito, não foi impondo. Tivemos muitos embates até eu entender e ele entender, mas estamos aprendendo. Eu aprendi com meu esposo, por exemplo, a não ser emburrada. Eu emburrava, ficava 3 dias muda. Não era ruminando o ódio, não, que graças a Deus o Senhor me libertou disso. Mas era muda.
Ele falava, eu respondia. Se ele não falasse, eu não respondia. E aí um dia ele falou algo assim que girou uma chave dentro de mim. Ele falou assim, nossa, guardar raiva dá muito trabalho. É verdade. Porque às vezes eu não estava irada, mas estava lá com aquele negocinho, né? E aí hoje é assim, ele me chateia na cozinha, na sala, eu já estou beijando e abraçando ele, porque eu descobri que desfrutar da presença de quem amamos é muito melhor. E assim ele é com os filhos, meu marido, né? Ele brinca com os meninos, ele corre, ele pula, então a gente desfruta. E eu torno a dizer, não é um lar perfeito. Não é um lar que não tenha divergências, que não tenha discussões, que não tenha dias difíceis. Mas é um lar em que eu posso te garantir, meus filhos não querem estar em outro lugar. Que bênção, que bênção. Mesmo o Arthur, que já teve a oportunidade de retroceder e voltar, ele optou por estar com a gente. Então eu vejo que isso é a graça do Senhor, é entender o chamado, é saber para quê. Você foi chamada para quê? Esse tempo seu agora é para quê? Há tempo para todas as coisas, tem tempo que você vai aprender. Eu tive um tempo de prensa mesmo, igual a azeitona que passa na prensa. Eu tive um tempo de achar que aquele tempo não ia passar, mas de escolher permanecer. Eu lembro que no início da minha caminhada, o Senhor falou para mim assim, usou um profeta e falou assim, mulher, eu tinha passado por uma situação, e o Senhor disse, mulher, por estes dias tu fostes provada, mas agora tu serás aprovada. Se precisa, enviarei anjos e corvos para te alimentar, mas seja fiel. E eu entendi nessa jornada, Esther, que o ser fiel não é não errar. Ser fiel é, ainda que esteja difícil, você olhar para trás e escolher seguir em frente. Porque às vezes você olha, você pode retroceder, mas você escolhe caminhar. Ser fiel é escolher o Senhor, independente de qualquer situação, independente do erro, independente da luta, da prova, da dificuldade. Ser fiel é permanecer com o Senhor, é não voltar. Porque tem gente que acha que não errar. Errar, você vai errar. Você vai pecar, você vai trair, você vai enganar. Mas o importante é você reconhecer e continuar a caminhada com o Senhor. Pedro negou Jesus. Mas ele continuou. Ele poderia ter pensado, neguei Jesus. Acabou. Poderia ter feito como Judas fez. Eu vendi e acabou para mim. E é tão interessante isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Judas se precipitou, que ele era um dos escolhidos. Então você é um dos escolhidos para ver o que do Senhor. Não se precipite. Eu errei hoje. Levante, peça perdão e reconstrua a sua caminhada com Cristo. Deixe o Senhor reconstruir com você, caminhar com você, te ajudar. E essa minha caminhada em que eu achei que não ia passar, porque eu passei muita humilhação, eu passei muitos dias difíceis, né? Quando eu fiquei sem marido, por exemplo, dentro das igrejas, eu fui muito humilhada. As mulheres olhavam para mim de cara feia, e aí eu penso assim, se fosse uma mulher que talvez se portasse de forma imprudente, ou que se vestisse de forma imprudente, não era. Eu sempre fui prudente no meu comportamento, no meu jeito de vestir, mas era só porque eu não tinha um marido. Então eu passei esse processo, mas passou. E hoje olhar para dentro da minha casa, ver os frutos que eu estou colhendo, a escola me chama e fala, seu filho seus filhos são as únicas crianças que não comem sem orar. Porque lá em casa ninguém come sem orar. Porque eu entendo, e não é por religiosidade. Eu passei fome, Esther. Por causa do vício, eu passei fome. Então eu entendo quão precioso é o alimento que está sobre a minha mesa. Então eu ensino isso para os meus filhos. E a prova de que não é só uma religiosidade é porque onde eles estiverem, eles não comem sem orar. Eles agradecem ao Senhor pela oportunidade do alimento. Eles entendem que ter o alimento sobre a mesa é a graça do Senhor, é a bondade do Senhor. E é isso que eu os ensino. Eu ensino a eles sobre tudo. E eu ensino a eles também que eles não podem julgar o outro que não faz. Porque o outro que não faz não tem o entendimento que eles têm. Sobre música secular. Mãe, mas a coleguinha diz que é crente e ouve música secular. Os pais dela entendem que não é errado. Mas eu estou te ensinando a forma certa. Então eles respeitam, mas eles não fazem. Eles entram dentro de um Uber, se o Uber estiver ouvindo uma música do mundo, eles falam, mamãe, Jesus não gosta dessa música. Aí eu falo para eles, Jesus não gosta, mas o rapaz, dono do carro, não entende assim, e o carro é dele.
É verdade, mamãe. Então, eu não imponho sobre eles um jugo. Eu ensino para eles que a caminhada com o Senhor, ela é leve e o jugo é suave. Eu ensino para eles que viver para o Senhor é muito melhor do que estar lá fora. E eu mostro a realidade. Às vezes eu ponho um filme que mostra uma realidade, às vezes pesado, mas não no quesito de cenas horríveis, mas tipo, a gente assistiu o Som da Liberdade, que vai tratar sobre o tráfico de crianças. Eles choraram horrores. Mas eu explico para eles o que é a situação. A gente assistiu um filme que chama Milagre na Cela 7, que vai ser o caso de um cara que vai ser condenado por um crime que ele não cometeu. E eles vão tendo o senso e entendendo, né? A gente assiste muita coisa, eu explico, e eles vão perguntando e vou explicando. Eliseu, por exemplo, ele é apaixonado pelo filme Paixão de Cristo, Mel Gibson, que vai realmente retratar os açoites de Cristo. E ele chora, toda vez ele chora. A Clarice chora. Mamãe, por que Jesus apanhou tanto assim para que os nossos pecados fossem perdoados? Então eles entendem, quando eles fazem alguma coisa errada. Eu vivi uma situação que o Eliseu fez algo muito feio na escola e a escola me chamou. E às vezes eu os corrijo. Nesse dia eu só sentei e falei, eu estou triste, estou magoada, eu me senti desonrada por vocês hoje, porque eu não ensino isso para vocês. Sabe o que foi que eles fizeram? Ajoelharam e foram chorar. Senhor, nos perdoa, nós desonramos a nossa mãe. Então isso é o que eu faço. Tem como dizer que isso é pesado? Não. Eu conheço mães que impuseram uma doutrina, uma religião, e hoje os filhos, as filhas estão adultas e não seguem a Cristo. Eu não imponho nada, eu os ensino, mediante a verdade, mediante a palavra. Eu falo para eles, eles me perguntam sobre minha vida, como era sem Jesus, e eu falo para eles, eu não me escondo. Eu falo que eu quero que os meus filhos, eles ouçam falar, existe uma Luziane antes e depois de Cristo. Eu falo para eles. Eu falo, vocês podem perguntar que eu vou falar a verdade, o que de fato foi, como de fato foi. Porque eu não vou criar os meus filhos bitolados no meio da religiosidade. Eu vou ensiná-los mediante a verdade. Não é sobre a roupa, é como você se veste. Eu não digo para os meus filhos que eles têm que usar terno, mas eles amam ternos. Eu queria ter a condição financeira para que eles só usassem ternos, porque pelo menos nesse momento, pelo menos Eliseu e Ezequias, eles gostam. Então eu queria ter essa condição de ter um terno para cada semana, para eles, porque no momento em que eles estão, eles gostam. Gostam da camisa social, do sapato social, mas não é algo que eu impus para eles. Eles olham, acham bonito e gostam. O Ezequias, se ele puder, ele vai todo o culto de terno, ele só tem um. Mas ele, mãe, posso ir de terno hoje? Ele tem quantos anos? Tem 8. Aí eu falo, meu filho, você foi domingo passado, mas não tem nada, não posso ir hoje de novo? Vai, meu filho, muda sua camisa, a gravata, mas vai. A Clarice ama vestido, mas isso não significa que a Clarice não use calça. Eu não tenho problema com isso. Mãe, hoje eu posso ir com essa calça? Pode. Se a calça for muito apertada, eu falo para ela, você é uma mocinha muito bonita, olha como é bonita suas perninhas, sua bubuguinha. Não pode mostrar, é verdade, né, mãe? E aí, se ela põe uma leg, ela põe uma saia por cima, mas eu ensino ela a cuidar. Eu falo para ela, seu corpo é um tesouro, tem que ser cuidado, protegido. Eu ensino ela dessa forma. Mas eu não vou dizer, minha filha não usa... Ela usa calça, sabe aquelas calças folgadas, ela gosta. Ela usa saia, ela usa vestido, ela usa macacão, mas tudo com ordem e com decência. A assembleiana não vai usar calça. Vai. Ela não vai usar algo que seja indisplicente, que seja desonroso para com ela, com o corpo dela e com Deus. Mas eu a ensino da forma que eu acho, que eu entendo que é a forma certa. Porque não é se é calça ou se é saia, é se é decente, é se é comportado, é se é honroso. E isso é uma função da gente como mulher, da gente dentro de casa como mulher. A gente é que sabe a quantidade de sal que põe na comida. A gente é que sabe a forma que a roupa é lavada. A gente é que sabe o que amaciante é melhor para pôr na roupa. O problema é que as mulheres não querem mais ser mulher. E eu entendi isso. E não pensem, porque assim, minha mãe, ela era muito amorosa com a gente, mas a minha mãe, ela não teve um tempo, Esther, de ser a mãe
que diz como é que lava a roupa, como é que faz a comida, ela só tinha tempo de fazer. Porque foi assim, né? Mas assim, minha mãe era amorosa, mas ela não tinha tempo de sentar comigo e dizer assim, Luziane, é assim que lava a roupa, é assim que lava a casa. Porque ela não tinha realmente tempo. A vida da minha mãe era muito difícil. Mas eu pude aprender isso com o Senhor. E eu aprendi isso também, eu tenho uma amiga que chama Gessilene. Ela me amou quando eu era... Não tinha como me amar, quando eu era insuportável. Ela teve paciência comigo quando eu era uma bomba explosiva. Ela teve um amor por mim que poucas pessoas na vida tiveram. Eu falo que hoje amar a Luziane transformada por Cristo é fácil, isso não ilude meu coração. Porque eu sei a mulher que eu me tornei em Cristo. Era difícil me amar lá, quando eu não tinha nada, eu só tinha amargura. E essa minha amiga, ela me ensinou como ser dona de casa. O Senhor usou ela como instrumento para me ensinar. E hoje ela fala assim, eu tenho orgulho da mulher que você se tornou. E eu falo, você pode se orgulhar porque essa mulher faz parte de você. Você faz parte dessa nova Luziane. Alguém teve paciência comigo, eu tenho paciência com outras mulheres. Se a mulher quiser cozinhar, eu falo para ela, pode ir lá em casa, eu ensino. Ou então marca um dia que eu vou na sua casa. Ai, irmão, eu queria tanto fazer um pudim pro meu marido, eu não sei fazer. Pode ir lá em casa que eu te ensino. Ou então marca um horário que eu vou na sua casa te ensinar. Ai, irmão, eu queria tanto fazer um pão para os meus filhos. Pode ir lá em casa que eu ensino. A gente, vamos correr pro final aqui. Eu vejo você falando aí, eu entendi que a casa é um ministério. A nossa casa. A educação dos filhos, o casamento é um ministério e é o que a gente primeiro deve ser voltado. Você viveu renúncia, né? Você abriu mão do seu trabalho e porque você entendeu que era o tempo de Deus cuidar da casa. Mas eu vejo que além do que você faz dentro da sua casa, o seu ministério que você exerce muito bem, você exerce lá fora também com projeto para mulheres, com pregação, com palestra. Você acha que a mulher porque tem mulher que não quer exercer no reino lá fora porque acha que não dá conta, porque a casa ocupa demais, a família ocupa demais, os filhos ocupam demais. Então as pessoas têm mulheres às vezes que por essa razão negligencia o ministério dentro da igreja. Uhum. Você acha que atrapalha ou não? Eu acho que tudo é com ordem, né? Assim, aí vai a questão onde eu te falei do orgulho. Porque a maioria das vezes a mulher ela quer fazer tudo só porque ela não quer a ajuda do marido. Eu consigo viver e desfrutar do chamado que Deus tem para mim porque eu entendi que eu não posso caminhar só. Eu tenho um marido que é a minha base. Então, se a gente caminha junto, eu tenho esse amparo. A Luziane só pode exercer tudo que ela exerce porque ela tem o Jermerson. Igual você tá aqui agora, ele tá lá com Ele tá lá com as crianças. Mas você sabe que tem marido que não é o seu marido, né? Pois é, então, aí onde está. Eu aprendi mesmo. É igual eu te falei, eu casei com um homem que não gostava de gente. Que não sabia servir e que não gostava de dar nada para ninguém. Então, eu ensinei ele com amor e fazendo por ele. Então, tem mulheres que elas querem que façam por elas, mas ela não faz, ela não é o exemplo. Então ela também tem que fazer por onde? Tem. Imagina, o homem, a pessoa que só dá. Eu conheço mulheres que elas são donas de toda a razão e donas de tudo que faz. E isso vem da gente, mulher. Não é só... Eu não sou o alecrim dourado, minha filha. Se meu marido não fosse do jeito que ele era, eu acho, meu Deus... Graças a Deus pelo meu marido. Todas nós temos um temperamento difícil, um caráter muito difícil. Então, assim, eu abro mão de algumas coisas, o Jermerson abre mão de outras. Não tem como eu exercer tudo que eu faço como mãe, como ministrante, como palestrante. E tem um projeto que tem abrangido várias casas se eu não tivesse uma base. Aí tem mulheres que não entendem isso, porque se meu marido disser não vou, eu não vou. Nossa! Não vai, você falar não. Tem mulher que fala, não, eu vou. Não, mas Deus mandou. Não, Deus mandou, então ele vai ter que falar o coração do seu marido. Ixi! Eu já aconselhei, eu brigo com meu marido, porque meu marido briga porque eu prego, então não pregue. Sério? Não é não pregar a Bíblia. Você precisa de altar para falar de Jesus, sister? Não. Agora você entrou num assunto polêmico.
Você não precisa do altar para falar de Jesus. Você precisa falar. E você pode falar na fila do banco, na fila do mercado, qualquer lugar que você chega. E o chamado da mulher vai morrer porque o marido não concorda? Vai não, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que se os nossos caminhos são agradáveis a Deus, até o inimigo ele faz com que tenha paz com a gente, que dirá o marido. Se o meu caminho é agradável a Deus, se o meu proceder agrada ao Senhor, você pode ter certeza que Deus vai mudar o coração do marido. Ah, sim. Eu tô fazendo umas perguntas porque eu já fico imaginando que o povo vai comentar aí. Aí eu já vou soltando que o povo iria soltar. Porque não é sobre você viver sobre um jugo, porque ser submissa não é ser subjugada. Então é melhor você viver na obediência esperar o tempo de Deus. É lógico que Deus vai fazer, se você fizer em obediência ao Senhor. Do que fazer uma queda de braço. Porque você vai viver em queda de braço. E aí o que acontece? A casa dividida, ela vai fazer o quê? Ela não prospera. É Jesus quem vai falar. Você não precisa de um altar para pregar. Você pode falar de Jesus em qualquer lugar. Eu falo de Jesus aonde eu chego. Eu não preciso de um microfone. Eu não preciso de um púlpito. Agora tem que a gente anda condizente. Alguém me chamou para pregar em tal lugar, meu bem. Alguém me chamou para pregar. Onde que é? Quem que é? Pode ir, meu bem. Vai. Você lembra que quando eu te mandei mensagem, eu falei assim, Luziane, vamos falar um pouquinho sobre submissão? E é tipo isso agora. Mas assim, as pessoas têm que entender que a submissão ela tem que ser leve. Uma mulher que ela é muito amada, ela tem prazer em se submeter. É lógico que tem coisas que a gente fica assim, e agora, Jesus? Tem. Então eu oro. Quando é algo que o James fala não para mim, eu vou orar. O Senhor, ele disse não para mim. Eu vou te dar um exemplo. Ou eu sou uma coroa, você faz projeto, sabe como é que é? A gente loca tudo, né? E eu queria muito comprar as taças do projeto. Muito. Em 2023, falei, Senhor, eu queria comprar as taças. O Senhor disse, ainda não. Tá bom. Aí em 2024 eu vi uma promoção. Não. Foi. 2022, 2023 eu quis comprar, o Senhor disse não. Não foi o Senhor que disse, foi meu marido. Corrigindo. O Jamerson disse não. Falei, tá bom. Quando foi em 2024, eu fui orar de novo. Porque eu falei com ele de novo, ele disse não de novo. Aí eu fui orar. Falei, Senhor, eu queria muito comprar as taças do projeto, mas eu não tenho condições. E o meu marido disse não. E eu vou obedecer o meu marido, porque ele disse não. Mas eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Eu ganhei o valor da oferta de todas as taças. Nossa. Ganhei. Isso foi um dia, no outro dia eu ganhei. Uau. Obedeceu, hein? E falou com Deus. Falei com o Senhor, porque o não do meu marido não é porque ele não queria que eu comprasse, é porque nós não tínhamos condições. Então eu fui abençoada. O Senhor me deu, usou alguém para dar, 2 pessoas, para dar o valor das taças. Então tem muita mulher que, eu tenho que viver o chamado de Deus, o chamado de Deus, o chamado de Deus, e entra numa queda de braço, o marido quer uma coisa, ela quer outra. E essa queda de braço não vale a pena. Sabe por quê? Porque no meio da queda de braço estão os filhos, normalmente. Então, os filhos vão ver essa queda de braço. Não é que a gente chegou, torna a dizer, gente, meu lar não é um lar perfeito, tem dias difíceis, tem dias de guiar, tem dias que só Jesus, como tem em todo lugar. Mas nós temos um propósito, qual é o propósito do reino? Eu tenho um chamado, meu chamado é edificar, é consolidar. E a mulher não vai mudar a cabeça do homem, o coração do homem, é só Deus, né? Só Deus. Você não tem acesso à cabeça do seu marido, mas Deus tem, minha filha. Eu falo direto para as mulheres, você não é a mãe do seu marido, você é a esposa. Então fale com o pai dele. Quando as coisas estão bem, eu falo para ele, vou falar com teu pai, viu? E eu falo. Falo, olha, eu digo, Jesus, vem bem aqui, que esse teu filho está muito rebelde. Conto tudinho pro Senhor. E aí, quando o problema é o Senhor vem cá, deixa eu te conversar contigo um negocinho. Então, assim, eu tenho dias difíceis, mas eu vivo isso entendendo que o Senhor é o Deus. É tanto que quando o dia tá difícil, eu digo, glória a Deus, Jesus. Mas vai passar, e eu sei que vai passar. E eu não falo isso como clichê. Não é clichê, vai passar. O dia mau vai passar e o dia bom também passa. Então, desfrute do dia bom e aprenda com o dia mau. Eu agora estou vivendo uma fase que o Senhor tem falado muito sobre a questão de ir ministrar fora. Mas para isso, para eu ir ministrar fora, eu tenho que deixar uma casa amparada. Eu tenho que ter uma base. Aí Deus é muito bom, Arthur ficou de maior.
E eu sei que o Arthur, todo mundo cobrando, o Arthur tem que ir trabalhar, o Arthur tem que ir trabalhar. E eu sei que chegou um tempo do Arthur ser ministrado pelo Senhor, ser guardado pelo Senhor. E esse tempo é aonde? Casa. Vai chegar o tempo dele trabalhar fora, mas agora não é o tempo. E vai chegar o tempo de eu pregar fora. O Arthur está dentro e eu prego fora. O Arthur me ajuda com as crianças enquanto o Jermerson chega. 6 da tarde. Então, assim, eu tenho uma estrutura, porque o Senhor preparou esse tempo. Então, ninguém vai ficar desamparado. É lógico que tem dias que é difícil. O Arthur é um jovem, ele não quer ficar com criança. Mas com tudo conversado ali, sabe, tudo dá certo. Você, mulher, que tem um chamado, entenda o tempo de todas as coisas. Se você está sendo chamada para estar dentro, aprenda nesse tempo de ficar por dentro. Dentro da sua casa, de saber cuidar, de saber ensinar seus filhos, de saber educar seus filhos. Seus filhos não são perfeitos. Os nossos filhos não são perfeitos. Eles são dotados de qualidades e defeitos como nós, mães, mulheres, esposas. Mas entenda qual é o seu chamado, qual é a sua essência. Ah, Luzene, eu não me sinto amada pelo meu marido. Talvez seu marido te ame e você não entenda esse amor porque você ainda não se sente amada pelo Senhor. Talvez você não consiga exercer um chamado porque você acha seu chamado pequeno, porque ainda você não foi curado da rejeição. Então, quando você é curado da rejeição sarada e vive o propósito, o processo que o Senhor te chamou para fazer, todo o processo vai passar. Todo chamado que você quer vivenciar, vivencie ele em Cristo. Em Cristo. Eu já ouvi demais, e eu ouço até hoje, mulher tem que trabalhar. Eu trabalho muito. Eu falo, minha filha, eu trabalho demais. Então, assim, se a pessoa estiver direcionada pelo Senhor, ela vai conseguir. Ela vai vivenciar. A gente vê grandes mulheres hoje, pregadoras, que estão hoje em evidência, mas um dia estiveram nos bastidores. Hoje elas são as flechas lançadas, mas um dia elas foram os arcos. O arco que lançou o marido para uma profissão, o arco que lançou uns filhos para a escola, para a faculdade, o arco que lançou os filhos na educação, no caráter, formou o caráter dos filhos. E hoje eu vou dar um exemplo que para mim ela é o exemplo, que é a Helena Tanuri. Eu tenho ela como referência, tem alguém como referência. Minha referência como mulher, como mãe, como ministrante é a Helena Tanuri. Eu aprendi demais com ela na minha caminhada. Então, assim, hoje ela está em evidência para a nossa nação e outras nações. Mas um dia ela esteve lá atrás, nos bastidores, cozinhando, lavando, passando, cuidando dos filhos, que são 4 também que ela tem, cuidando do marido. Não é a Helena que está em evidência, é a família da Helena que está em evidência. É o João que esteve nos bastidores dando suporte para que a Helena hoje fosse lançada como uma flecha para a nossa nação. As mulheres querem ser flecha, mas não querem estar nos bastidores. Elas querem estar sempre em evidência. E eu falo para Jesus, Jesus, me esconde. Porque não parece, mas eu sou tímida. Não parece, né? Não. Mas eu sou. Cada vez que eu sou chamada para ministrar, para falar de alguma coisa, eu fico extremamente nervosa, extremamente preocupada. Porque eu sou temerosa o que vai ser dito. Porque o povo é de Deus, o povo não é da gente. Então, assim, eu tenho temor, eu sou tímida, eu sou vergonhosa. Você pode ver que nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, eu quase não posto nada. E eu tinha que postar, né? Mas, assim, às vezes o Senhor fala algo no meu coração e eu fico. Eu não consigo. Quando você vê um vídeo meu, assim, tipo assim, do nada, tipo assim, foi uma guerra. Porque eu realmente sou tímida, eu tenho dificuldade com a câmera, né? Então, assim, já meu marido não, ele é todo, né? Mas, assim, eu fui trabalhando, estou trabalhando isso. Mas pra gente ser lançado, a gente precisa ser de um arco. O arco precisa ser bom. A mulher precisa de uma base. Ninguém vive só, ninguém faz nada só. Não existe a Luziene. Eu falo, não existe Eu Sou uma Coroa se não tivesse o Jermerson. Gente, eu boto aquele homem doido. Nos dias Eu Sou uma Coroa. A minha casa enche de mulher. Vem mulheres de vários lugares. Minha casa é pequena. E ele sabe se comportar como um lorde, como ele é educado, gentleman como ele é, mas sabe o lugar dele também. Ele não se entra nas conversas das mulheres só quando ele é solicitado. Então, assim, não existe a Luziane Lima sem o Jermerson Lima. E não existe uns filhos tão abençoados, não existiria, se não tivesse ele também. Que pensa. Porque eu exerço o chamado como mãe e ele como pai. Eu sou a dona de casa que cuida, mas ele é o provedor. Eu sou a mãe zangada.
E ele é o pai que joga futebol. Cada um no seu papel. Cada um no seu papai, no seu papel. Eu sou a mãe briguenta, né? E ele é o cara, ele é o gente boa da história. É o que joga a bola, é o que brinca, né, com os meninos. E eu sou a que cozinha, que lava, que passa. E eu sou muito feliz por isso, porque eu não quero outro lugar, não. Última pergunta. E é assim, esse assunto daria um outro podcast que eu achei interessante quando você começou a falar, mas não é o tema específico. Como que uma pessoa vai se curar da rejeição e desses complexos de inferioridade? Aceitando que tem eles. Porque a maioria das pessoas não aceitam que ela tem esse sentimento de inferioridade, tem essa dificuldade. A maioria das mulheres, é isso que eu tô falando, elas vestem uma máscara. Eu vou te falar, boa parte das mulheres que tem problema com a rejeição, com a inferioridade, elas colocam, ou elas são extremistas, né, de você olhar e falar, ó, tadinha, coitada. Porque esse sentimento, ele é um sentimento que vem do orgulho. A inferioridade é a rejeição. E aí tem gente que se veste uma capa muito bonita e tem gente que se veste uma capa de coitadinha. Você fala rejeição que foi rejeitado pelos pais, foi rejeitado no relacionamento... De todas as situações. Foi rejeitado dentro da sociedade, na escola sempre foi aquela menininha que... Foi rejeitado na escola. Esses dias meu filho perguntou, mãe, como que era a sua vida na escola? Eu digo, muito difícil. Todo ano era eleita a menina mais feia da sala. Mãe, como assim? Todo ano, meu filho, eu era eleita a menina mais feia da sala de aula. Isso gera uns traumas para a vida adulta? Demais da conta. Acaba que depois você se exclui de tudo. Eu era muito fechada. Eu chegava num lugar, eu tinha o meu cabelo cacheado, né? Então eu pegava aqui a frente do cabelo, eu enrolava esse cabelo aqui, eu ficava enrolando o cabelo, não conversava com ninguém, era grossa, uma porta, ignorante. Por quê? Porque eu me sentia rejeitada, não me sentia pertencente e não conseguia. Não consegue se comunicar, interagir. E quando comunicava era grossa, era muito grossa, muito arrogante. Como que você é essa mulher hoje? O que você fez? Jesus, minha filha, eu cheguei pra ele e disse, tô perebada. Tô perebada. Cheia de pereba, vem cá curar esse negócio. Não me sinto amada, não me sinto pertencente. Realmente eu fiz isso, eu tirei a máscara pro Senhor. Sabe, eu era, se você me olhar antes de Jesus, eu andava muito bem arrumada. Eu andava mesmo perdida no vício, eu andava muito bem arrumada, de salto, muito maquiada, né, e cheirosa. Mas dentro de mim aquilo era uma capa. Hoje eu ando bonita porque eu me acho bonita. Eu me olho no espelho e falo, Jesus, como tu fez uma menina tão linda? E eu realmente me acho linda. Eu vejo mulheres que sentavam na cadeira do meu salão e falavam assim, ai, tem que esticar aqui, puxar ali, tirar ali. E eu me olhava no espelho e falei, gente, eu sou tão linda. Mas isso veio do Senhor, eu falei para o Senhor. Aí as mulheres põem uma máscara. Não é rejeição, eu não me sinto rejeitada, sente sim. Aí não me sinto inferior, sente sim. É você declarar que aquele que confessa deixa alcançar misericórdia. É confessar ao Senhor. Confesse para o Senhor que você se sente rejeitado, que você não se sente amado, não se sente pertencente. Fale para ele vai curar. E Deus vai fazer uma obra lá dentro. Vai. É impossível, Esther, você falar para ele e ele não entrar. Agora você diz que você faz igual os fariseus, diz que está curado, aí fica difícil. Porque Jesus veio para quem? Para os doentes. Agora você está doente e está dizendo para ele que você está curado, ele vai curar como? Não tem como. Se há em você uma rejeição, um sentimento de rejeição, um sentimento de que você se sente menor que as outras pessoas, diga para ele, eu me sinto menor, eu preciso ser curado. Quando alguém fala algo para mim que eu não gosto, eu levo para o Senhor. Senhor, fulano falou algo a meu respeito assim. Eu não gostei não, fiquei triste. Mas está certo isso aqui? Eu preciso realmente mudar isso aqui? Ou é porque o fulano está com os olhos maus? Porque tem isso também. Uhum. Você tem que perguntar ao Senhor o que é. Assim como você olha para alguém. Você olha para alguém e vê algo que você não gosta. Senhor, a fulana é assim mesmo? É porque os meus olhos são maus? Porque se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo estará em trevas. Então eu tenho que perguntar para o Senhor. Então você, mulher que não consegue se olhar no espelho e se achar bonita, ou talvez se olha no espelho e se acha bonita demais, tem os dois extremos. Tem o narcisismo, que é a paixão por si mesmo, que tem a ver com a rejeição também, que tem mulheres que se olham no espelho e acham que são muito belas, e na verdade o que as pessoas olham de fora não é tão isso. Mas tem a ver com o orgulho
E o narcisismo, ele é pecado. Eu já vi mulheres sendo deterioradas com o tempo, por causa da paixão por si mesma. E tinha a ver com rejeição. Elas precisavam dessa autoafirmação. Elas precisavam dessa autoafirmação. Então, assim, eu me olho no espelho, eu me acho linda sem maquiagem. Não é me olhar no espelho porque eu tô maquiada, arranco o cabelo, não. Eu me olho no espelho naturalmente. Eu me olho e eu falo, meu Deus, eu sou tão bonita. Como que eu pude um dia me achar feia? Onde? Mas eu disse para o Senhor, se a mulher não disser para o Senhor, ela pode ir para terapia, pode ir para o psicanalista, pode ir para o psiquiatra, tomar remédio, não vai resolver. Eu conheço mulheres que tomam remédio. Eu lido com tudo quanto é tipo de mulher que você imaginar, né? Em todos os lugares do Brasil. E depois do podcast na roça do mundo também. Depois lá do podcast Culto na Roça, minha filha, tem mulher de vários lugares. Então, assim, eu lido com mulheres de todos os jeitos. Mulheres sem dependência emocional, que não conseguem sair do relacionamento abusivo. Mulheres que não conseguem se encontrar na profissão. Mulheres que não conseguem ser mãe com excelência, não conseguem ser dona de casa, não conseguem arrumar a sua casa, ter prazer em arrumar a sua casa. Não tem prazer em nada. Porque a ferida está dentro. Às vezes ela não entende que a ferida está dentro. Se eu conversar com a mulher 30 minutos, eu sei onde é que está doendo nela. E eu não sou psicóloga, não sou nada. Eu só tenho o olhar que Cristo me deu, que o Senhor me ensinou a olhar as pessoas na alma. Então a pessoa pode falar para mim o tanto que for, que eu vou olhar e eu vou pensar, tadinha dela, Jesus, ajuda ela. Então eu oro. E se meu olhar a respeito de alguém for ruim, eu vou orar também. Senhor, eu olhei para o fulano e os meus olhos foram maus. Os meus olhos estão maus? Porque se estão mal, lava eles no teu sangue. Eu não quero olhar para ninguém dessa forma. Então, as mulheres precisam olhar para si, serem curadas e serem instrumentos de cura na vida dos filhos. Hoje eu vejo meu filho ter um problema com rejeição, que é o Arthur. Eu sei o caminho da cura. Ele é que não quer. Mas eu digo para ele, o caminho da cura é isso. Ele tem uma necessidade de ter alguém. Eu falo, a sua falta é de mãe, da minha ausência. Você precisa se curar da ausência que você teve da minha pessoa. E agora, depois de 7 anos falando a mesma coisa, que ele está começando a entender que ele precisa desse processo. Porque ele tem, para não ficar uma conversa no ar, ele tem essa falta sua? Porque ele ficou 7 anos com o pai. No Rio do mais velho. No Rio de Janeiro. Entendi. E aí ele tem essa falta, né? Então, e assim, você já entendeu isso e hoje você transmite isso para que ele entenda. Para que ele entenda. Eu falo para ele, porque para mim também ser curada dessa falta dele foi muito mais puxado do que ele possa imaginar. E foi muito mesmo. E não me colocar no banco da culpa foi muito difícil. Foi entender que Deus era o dono da minha vida e o dono da vida dele também. Que esse tempo foi permitido pelo Senhor. Que havia um propósito nesse tempo. Porque senão eu ia sentar no banco da autocomiseração, no banco da culpa, e ia tentar... Ia carregar uma mala. Mala e ia tentar suprir ele de todas as formas, porque muitas mães fazem isso. E não ia saber dizer não para ele, e aí ia ficar pior a vida dele. Eu sei dizer não para ele, eu sei brigar com ele. Porque você é curada disso, sou curada disso. Porque as mães que não vivem esse processo dessa cura, disso, elas tendem a dizer... vou suprir porque eu não estava presente. Não, eu não faço isso. Eu brigo com ele, a gente tem embates mesmo, assim, sabe? Eu explico para ele, eu falo para ele. E eu falo para ele, meu filho, deixa eu te falar um negócio. Não... As mágoas que você tem não foram causadas por mim, não fui eu. Eu sou sua mãe e eu estou aqui. Se você quiser uma mãe, eu estou aqui. Eu estou te dizendo o caminho certo a seguir. Estou te dizendo aonde tem a fonte da cura. Aonde você pode ser suprido. E as mulheres, elas buscam se suprir de tudo. Da vaidade, né, de excesso de tudo. Tem mulheres que têm excesso de bolsas. Não que seja errado ter as coisas, mas é a motivação. Qual é a motivação? Porque tem. Eu amo perfume, eu tenho vários. Não porque eu sinto a falta de alguma coisa, mas porque eu amo cheiro. Se eu pudesse, eu faria um estudo sobre perfumaria, porque eu gosto mesmo. Mas se o Senhor falar para mim, dá, eu dou. Pode ser caro, barato. Se for alguém na minha casa, nossa, irmã, que perfume cheiroso, leva. Porque eu não tenho esse apego, esse problema. E aí as mulheres vão suprindo. Na maquiagem, nos botox, na cara que não pode engiar, na raiz do cabelo que não pode enrolar, na raiz do cabelo que não pode ficar sem fazer as mechas.
porque ela não se sente bonita, então ela precisa de algo para iluminar aquilo que ela acha que está escuro. Na verdade, o que está escuro é a alma. É de dentro para fora, né? É de dentro para fora. Interessante, Luziene. Ó, se deixar, nós virar a noite aqui. A gente vira a noite, é muito assunto. É muito assunto. Muito aprendizado, né? Muita sabedoria da sua parte. Quem quiser continuar, né? Você pode abrir umas consultas aí. Se colocar como terapeuta. Não posso, não. Mas se quiser participar da escola Eu Sou uma Coroa, é só fazer a inscrição. Ah, é uma escola, não é? Eu tenho uma escola mesmo. Que legal. Eu dou aula para as mulheres, eu envio o estudo uma vez por semana e temos aula online. Que chique você é! A gente faz a aula pelo Google Meet e aí as mulheres vão tirando umas dúvidas. Que legal. E aí tem alunas que me chamam no particular e aí você acaba criando um vínculo, né? Mas assim, igual quando começou, eu não tinha... Na verdade, eu não queria. O Senhor tinha falado comigo há 1 ano. E aí, depois do podcast com na roça, não teve jeito, eu tive que abrir a turma. Que legal. Do Eu Sou uma Coroa. Então, assim, já vai iniciar a 2ª turma. Aí, eu acredito que até semana que vem já tenha iniciado a 2ª turma para novas alunas. Então, assim, e eu ensino o cru. Nada complexo, nada cheio de frufru, eu ensino o básico, a palavra. O simples, porque o evangelho é simples. Então, se as mulheres quiserem, é assim que eu faço. Né? Amém. Amém. Eu quero te agradecer por ter topado vir aqui. Sou eu quem agradece. Ainda não é um podcast. Lá na roça eu não fico com essa conversa toda, porque lá é uma coisa rústica, né? Agora aqui ainda é o primeiro gravado, né? Um podcast chique, estamos aqui improvisando. Mas eu acho que o assunto foi muito riquíssimo, né? Muito edificante, tudo que foi falado hoje. Amém. E é isso que é o importante, né? Amém. Gerar um impacto na vida das pessoas. Eu acredito que... você me falou assim, isso aqui é polêmico. Para algumas pessoas vai ser um confronto, vai ser um choque de realidade. Mas eu vejo, assim, a luz da palavra, né? Eu vejo a verdade sendo dita e a verdade, ela nos confronta. Nos confronta, mas liberta. Liberta. Eu tenho algumas amigas que elas são muito grossas. Ela fala assim, eu sou sincera, eu sou verdadeira. Não, você é grossa. Porque a verdade, ela dói, mas ela liberta. Ela não te fere para matar. Ela pode até ferir, mas ela te liberta. Eu vejo mulheres que têm o jeito de falar... porque elas acham que é a verdade delas. Isso. E aí elas matam a outra. Mas é matar. A verdade ela não mata, Esther. Ela liberta. Por mais que doa, ela liberta. Porque a palavra de Deus vai dizer, né, que aquele que for liberto pelo Senhor estará liberto. Então, assim, não tem como a verdade, que é o Senhor, ela te ferir e te matar. Não, ela vai te libertar. Amém. Verdade. Então, assim, eu quero o pessoal de casa... Eu tava ouvindo aqui o podcast e já tava pensando assim... eu vou mandar esse podcast pra fulano, pra ciclano. Sabe? Pessoas que passam pela mesma situação, que precisam aprender, que precisam ouvir isso. Então, se você ouviu esse podcast aí, eu vou estar sempre indicando no canal do Culto na Roça, o podcast do canal Pastor Cé Ribeiro. Então, você que ouviu, né? Lembra de alguém que ouviu, manda no grupo de irmãs da igreja, pessoal lá do Eu Sou uma Coroa, manda esse vídeo para eles, Luziene, e vamos alcançar mais pessoas, porque tem assuntos que precisam trazer à mesa e ser falado. Literalmente a mesa, né? A mesa cura. A mesa cura. Então é isso. Obrigada. Você quer deixar algo para alguém de casa? Quer falar alguém? Sou eu quem agradece. Hoje eu quero agradecer especial ao meu esposo por ser essa base, por ser o arco que me lança, por ser protetor, por ser esse homem que ele é, porque assim, eu falo pra ele que ele é tudo que eu precisava num homem, sabe? Ele tem um colo que eu preciso, ele tem um abraço que eu preciso, ele tem a mão forte que eu preciso. E a Luziene Lima não estaria aqui, primeiro, se não fosse o Senhor, a promessa do Senhor, e se não fosse o marido que eu tenho, que entende que o Senhor viu algo em mim. Ele, mais do que ninguém, ele fala, o Senhor te deu algo diferente. E vai, o Senhor te chamou para ir, vai. Ele nunca me impediu. Então, assim, eu quero agradecer a ele nesse dia. Que o Senhor possa recompensar. Eu falo para ele, meu bem, eu oro para que o Senhor te honre na terra.
como homem que você é, como esposo que você é. Porque não é, eu volto a dizer, gente, não é perfeito, mas é tudo que eu precisava do Senhor. O Senhor me entregou, que é o meu gentleman, o meu gentleman. Amém. Que lindo, que lindo. Então, é isso. Até a próxima. Até a próxima, porque a gente não vai parar, né? Agora, eu já falei que o Culto na Roça agora uniu, assim, com esse projeto e nós estamos aí, vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Obrigada, viu, Luziane? Deus abençoe. Pode, deve. Dia 30 de agosto, você que está nos assistindo, será o 6º encontro Eu Sou uma Coroa, porque a mulher virtuosa é a coroa da sua casa, da sua família, do seu marido, dos seus filhos. E é um encontro totalmente gratuito, você não paga, você não é obrigado a pagar, exceto se você sentir no coração de abençoar o projeto. É dia 30 de agosto, a partir das 8 da manhã às 17 da tarde, na Igreja Catedral da Família, no Boa Vista, em Senador Canedo. Entra lá no Eu Sou uma Coroa Oficial, que tem um link de inscrição, e você será muito bem-vindo. É um dia totalmente especial para nós mulheres. Amém. Vai ser bênção, eu creio. Jesus. Pessoal de casa, Deus abençoe a sua vida. Vamos agora fazer muito podcast, né? Pro Culto na Roça, pro meu canal. Toda semana gerar conteúdo aí. Eu conto com vocês para nos ajudar. Se você curtir, se você comentar, o canal do YouTube vai entender que é um conteúdo importante e vai distribuir para mais pessoas assistir. Então, por isso que a gente sempre pede, curte, comenta, porque vai nos ajudar aí no engajamento do canal, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima. Até a próxima.